Salve pessoal, meu nome é Felipe, eu sou um teólogo mineiro. Eu estou aqui para a gente finalizar a nossa reação do debate lá do canal Spectrum, que rolou de crentes e ateus, né? A gente está na última parte do segundo vídeo que soltou, e essa é a parte mais densa, é a parte, inclusive a maior parte, né? E é uma parte que eu acho que exige um pouco mais de concentração, e eu acho que seria interessante a gente, bom, ouvir com calma e pontuar algumas coisas aqui, algumas questões. Acho que vai ser interessante para a nossa conversa. Não existiria sociedade secular europeia sem colonização. Bom, vamos. Deixa eu até tirar, porque eu parei numa posição horrorosa ali. Cara, por que essa afirmação, a escolha dessa afirmação? Porque a gente queria localizar materialmente a experiência, por exemplo, de países escandinavos, como é o caso usado de exemplo pela própria Michelle. A gente, eu conheço a Michelle, então a gente conhecia o, o argumento de que os países, por exemplo, escandinavos são melhores porque existe a separação entre religião e Estado e tal. E aí a gente não, né? Numa conversa minha com o André decidiu trazer esse tema, porque para a gente localizar por que existe aquele tipo de experiência econômica específica. Ela não existe em abstrato, né? Ela existe devido a um tipo de experiência da Divisão Internacional do Trabalho, onde os países da, principalmente daquela região da Europa, eles, que são países bem pequenos, mas se apropriam a partir dessa dinâmica de Divisão Internacional do Trabalho e da exploração e, com certeza, daquilo que se chama de colonização, né? A colonização ela tem uma dimensão histórica, mas o seu reflexo se faz até hoje, né? A riqueza desses países europeus se dá devido à colonização, e é essa riqueza que possibilita o tipo de experiência que aquele povo vive. Então a gente está localizando materialmente para não ficar uma coisa vaga, porque você usar simplesmente um dado de que esses países eles são menos religiosos, portanto são melhores e tal, negligenciando a dimensão material que está por trás e aquilo que possibilitou aquele tipo de experiência que se apropria da riqueza dos povos do sul global. É uma falha na nossa percepção. Então é por isso que surge a ideia de trazer esse tema, né? Não sei se eu concordo ou não. Eu não sei nem qual é o argumento. É, no mínimo curioso que existe agora nas redes sociais todo um argumento contra a religião que pressupõe, como um grande exemplo, o modelo ou a forma como a religião e a política se desenvolve no interior dos países europeus, sobretudo pensando naquilo que se trata enquanto secularidade ou laicidade. São termos diferentes, mas se referem a, em certo sentido, o mesmo impulso, que teria como base uma separação entre aquilo que é da ordem do religioso e aquilo que é da ordem do político. E é curioso que as pessoas dizem... Aqui, gente, o que está como pressuposto no nosso argumento é a ideia de que a experiência do capital é uma experiência religiosa, tá? Por isso essa afirmação. A gente não acreditamos que existiu algum tipo de experiência não religiosa ainda. Isso é apenas um discurso, um mito do capital. Essa posição, porque essa construção histórica dessa própria ideia de secular, enquanto algo que separa o espaço social de uma coisa chamada religião. Perceba, religião é um termo criado na modernidade. Religião é um termo que, em sua característica própria, tem sentido explicando aquilo que a modernidade chama de religião cristã. Não faz sentido a gente usar o termo religião para falar da China, da Índia, ou até mesmo das tradições mais a leste da Rússia. Por que não? Porque o conceito de religião
ele surge dentro da sociedade ocidental. É um conceito que começa a surgir dentro do ambiente, mais especificamente romano, e que os primeiros teólogos cristãos eles vão se apropriando desse conceito para falar de uma especificidade da experiência do cristianismo. A questão é que quando o cristianismo ele se torna hegemônico a partir do Império Romano e da experiência do Constantino, esse tipo de percepção ela começou a se tornar uma dimensão de dogma verdadeiro em relação a dogmas falsos, por exemplo, uma percepção de uma experiência com o divino enquanto uma dimensão transcendental, porque nesse sentido o neoplatonismo ele já estava bem presente dentro da experiência do cristianismo. E no caso, quando chega a modernidade, da forma que a gente trata religião, é extremamente moderno, né? Quando começa a acontecer essa ruptura entre política e religião, que não existia isso até então, isso é algo extremamente moderno, não existia essa separação anteriormente. Quando faz essa separação, junto a isso vem a ideia de sagrado e profano, né, que já está presente ali na experiência da Idade Média, também com influência do neoplatonismo, o sagrado aponta para aquilo que é suprassensível, enquanto o profano aponta para aquilo que é sensível, dentro da experiência do cristianismo neoplatônico, da qual a política ela se torna uma experiência do profano, enquanto a religião se torna a experiência do sagrado, tá? Essa é a experiência do que se entende por religião, que está bem distante, por exemplo, da experiência da China, por isso que não dá para falar da experiência da China, por isso que aquela pergunta no início do debate, o que é religião para você, Michele? Que eu falei que não dá para falar desse conceito para falar, por exemplo, da experiência de povos originários, porque os povos originários não têm essa dimensão de sensível suprassensível enquanto dimensões distintas, não tem a dimensão de cisão entre religião e política. A experiência ela abarca toda uma experiência cosmológica, da qual o indivíduo, permeado por um tipo de experiência social, ele se vê diante desse todo. Não é uma experiência fragmentada socialmente, ok? Essa experiência de cisão, ela acontece dentro do seio do cristianismo ocidental, da qual só possibilita que outros povos chamem essas experiências ditas como religiosas a partir da colonização. O Dubuisson, que é um teórico cientista da religião, ele sugere, por exemplo, uma pergunta de que seria possível que um conceito tão específico dentro de uma experiência romana servisse para falar de algo tão universal, se não fosse a experiência do imperialismo e da colonização cristã. Então veja que o nosso discurso não é uma defesa de que a religião, o cristianismo é a única que pode falar de uma religião porque o cristianismo é verdadeiro. Não. Isso é uma crítica da nossa parte, porque a gente entende que o conceito de religião ele só existe devido à violência promovida pelo imperialismo cristão. Ok? De novo, gente, a gente está falando de religião aqui num conceito mais aberto. Como aqui o André ele deu falou rapidamente sobre isso, mas a gente continua usando esse conceito de religião porque não dá para a gente, dentro do debate, como eles não estão familiarizados com esse tipo de discussão, que é extremamente comum na academia. Eu digo que essa é nas ciências da religião, na antropologia da religião, na sociologia da religião, nas ciências da religião no geral, aqui eu não estou me apropriando de filosofia da religião que tem, por exemplo, muita discussão metafísica, estou me tirando desse lugar, mas nas ciências da religião, num contexto geral, essa discussão é hegemônica na academia, de que religião é um conceito que serve para falar da experiência do cristianismo. E que a gente tenta falar das outras experiências sempre em comparação do que é o cristianismo europeu, moderno, o que é um problema, porque isso em si já é uma violência.
Por isso que quando a gente está falando de religião, durante todo o debate, a gente fica tentando entender, tipo assim, pô, vamos tentar ver o que a gente está falando como religião para mostrar para eles que o conceito, primeiramente, é limitado. E se a gente for para falar de uma experiência não em comparação ao cristianismo, que eu, por exemplo, prefiro o conceito cosmologia ou formação cosmográfica no lugar de religião, mas como não caberia esse tipo de coisa, a gente precisava alargar muito o conceito de religião. E aí, alargando muito o conceito de religião, dá para falar da experiência dos povos originários, dá para falar da experiência da China, dá para falar da experiência de vários povos. Mas aí tem que alargar muito esse conceito e não tem nada a ver com transcendência. Nem com dimensão de sensível, suprassensível. E aí, por exemplo, não cabe aquela definição que a Michelle tentou dar para a gente no primeiro modo, né? Porque religião enquanto um tipo de crença em algo metafísico e tal. Porém, a gente defende que o capitalismo é uma religião, e aqui eu vou falar porque eu não sei qual que é a opinião exata do... Eu sei que o André trabalha com o conceito de capitalismo como religião, mas eu não sei se ele parte do mesmo lugar que eu parto. Mas na minha pesquisa, por exemplo, vai sair o livro, provavelmente no segundo semestre, eu já defendi a pesquisa, então já foi aceita, tive uma aprovação bem interessante em relação à minha pesquisa, da qual eu continuo agora no doutorado, mas eu entendo que o cristianismo, o capitalismo, ele pode ser chamado de religião por dois motivos. Primeiro, porque o capitalismo ele se apropria dos signos do cristianismo europeu, e na linguagem de Walter Benjamin, o capitalismo ele é o parasita do cristianismo, né? Então ele se apropria de tudo aquilo para apresentar sua própria dinâmica, vamos dizer assim, mas ainda assim dentro dos signos do cristianismo. A dimensão de suprassensível e sensível, valor de uso, valor de troca, próprio da experiência do capital. Uma dimensão em abstrato, que é o próprio valor das mercadorias, que apresenta enquanto um tipo de hierofante aqui no sentido de algo que é concreto, mas que apresenta um tipo de experiência que está para além da experiência concreta, ok? Então, a mercadoria, você toca nela, mas o que importa, o que é mais grandioso na mercadoria, você não toca, você não tem acesso. Mas você só pode conhecê-la através da mercadoria, que é algo concreto. Mas o que tem valor na mercadoria é o valor que é abstrato, né? Você não toca no valor, você não toca no preço. Mas é isso que dá sentido último para a mercadoria, ok? Então, de alguma forma, a experiência do capital ela está também cristianizada, ela usa as categorias do cristianismo para construir a sua própria elaboração de formação cosmográfica. E esse é o outro sentido que eu vejo, da qual permite que a gente fale que o capitalismo hoje ele se apresenta como religião, porque ele se apropriando dos signos do cristianismo, ele se apresenta enquanto a formação cosmográfica dominante. Assim como o cristianismo foi naquele contexto em que ele estabeleceu a religião enquanto a verdade última. O capitalismo está nesse lugar atualmente. Não sei se está muito claro, mas eu acho que esse ponto é extremamente importante para vocês entenderem o que a gente está propondo aqui. Isso não é falácia, isso é o campo de pesquisa, tanto meu quanto do André, que foi revisado por pares, a gente passou por crítica, várias críticas, inclusive, ao longo tanto do processo da escrita quanto no processo da defesa da nossa pesquisa, da qual a gente se debruça a pesquisar ainda hoje. Então, por favor, não tratem isso com tanta de forma tão leviana, igual eu vi muitas pessoas falando, como se a gente estivesse simplesmente fazendo qualquer coisa nessa conversa. Não, essa última parte é a parte onde a gente fala bastante da nossa dimensão de pesquisa. Porque a gente está propondo que, olha, a experiência do capital, ela é uma experiência religiosa, ainda que se apresente enquanto secular. Não existe a experiência laica como o capitalismo diz existir, de alguma forma. Nunca existiu, nunca existiu. Existiu propaganda laicizante.
O capitalismo sempre se apropriou de uma expressão religiosa para promover violência e para se promover enquanto realidade última e o capital enquanto única divindade possível. E o dinheiro enquanto único signo dessa dimensão que é abstrata, que é o valor. Você não toca no valor, mas você toca no dinheiro. O dinheiro é o signo do valor. Rússia. Mas agora a dinâmica está tão em abstrato porque você nem precisa tocar mais no dinheiro. Você nem toca mais no dinheiro. Você só faz um Pix. O dinheiro está completamente na nuvem. Ascendeu aos céus. O Japão, as tradições O pré-colombianas. Misa fez essa cara, mas ele sabe por quê. Eu já fiz alguns vídeos de rios sobre isso no meu Instagram. Na América Latina. Porque essa ideia de uma religião que diz, uma religião que se refere a verdades... Não, aqui não é semântica. Gente, isso não é semântica, tá? Isso não é semântica. Vou até voltar aqui. Da Rússia, o Japão, as tradições pré-colombianas na América Latina. Porque essa ideia de uma religião que diz, uma religião que se refere a verdade... Não, eu não tinha visto que era o Misa. Não é aprender semântica. É entender exatamente a dinâmica histórica desse processo que produz um conceito em específico. O conceito é histórico, gente. E por isso a gente reivindica o marxismo. Porque a gente não pensa o conceito em abstrato. O conceito não é em abstrato. Ele tem uma dinâmica em abstrato e a gente está abstraindo no momento que a gente está pensando sobre esse conceito, mas sempre tentando localizar ele historicamente. A gente não pensa primeiro para depois vir a história. Não, a história, de novo, a história é o pressuposto da qual a gente parte o nosso processo de abstração. Então a gente localiza esse tipo de experiência na história para a gente poder abstrair. Então isso não é uma questão de semântica. Isso é uma questão de imposição de violência, e violência histórica. Que o indivíduo acredita no seu interior, ela só aconteceu historicamente porque a Europa passou por um processo de reorganização produtiva. E veja, não é porque a Europa é rica que ela se tornou secular, porque a riqueza, ela é um atributo dos impérios humanos desde sempre. A China foi um dos países mais ricos durante milênios. Isso não significou que ela deixou, ou que ela se tornou uma nação secular. Mas que essa produção de uma distinção entre a imaginação da fé e a prática política, ela acontece num contexto específico da Europa que estava lidando com as crises internas e tinha, na colônia, um espaço livre onde se poderia brigar por território, enquanto dentro da Europa se entrava num conchavo de que não se iria mais disputar nem religião, nem território. Iria se constituir os Estados-nações e o direito moderno surge a partir disso, com o Tratado de Westfália, que se fundamenta na ideia de que fora da Europa se pode saquear, roubar e destruir, enquanto dentro da Europa a gente não debate nem religião, nem os territórios e a gente também não entra em guerra. Vocês estão entendendo? Cara, gente, isso é de uma dimensão, é uma riqueza histórica que o André trouxe aqui, que é triste que as pessoas tenham banalizado tanto essa parte do debate. Porque assim, você trazer todo esse contexto histórico que possibilitou um tipo de experiência dita laicizante, enquanto havia um tipo de disputa dentro dos territórios dos colonizadores, né, no caso do sul global ali, que é negligenciar, por exemplo, o nosso tipo de experiência e que essa experiência também do norte global só surge a partir da violência do saqueamento da riqueza que aconteceu aqui. É verdade, não é só a riqueza que produziu isso. Mas foi exatamente esse período de expansão violenta do imperialismo europeu e cristão que possibilitou, geograficamente inclusive, a dimensão para lidar com os conflitos que estavam acontecendo na Europa. E dentro do cristianismo mesmo, tá, gente? Sou um cara que não tá entendendo. Não, Entendeu? Tá. sim. Bom, então, acho que como o André colocou essa dimensão... Aqui, eu até travei um pouco porque vocês vão ver depois, eles ficaram conversando e aí gente, eu tenho déficit de atenção, né? Então qualquer coisa para mim já é o suficiente para eu ficar desatento. Então eu travo um pouquinho, mas eu vou tentar dialogar com vocês aqui. dimensão de expressão religiosa enquanto um conceito que fala
a respeito de uma experiência própria do cristianismo, assim, e como a gente já assumiu que o cristianismo moderno ele está vinculado necessariamente com um tipo de instituição de ordem burguesa, um modo de produção capitalista, assim, e em um outro momento do debate eu perguntei o que eles estavam entendendo como religião. O capitalismo entrega exatamente esse tipo de experiência com o transcendente, ainda que ele se venda enquanto um tipo de Aqui é o que eu falei, né, gente? O que é o transcendente aqui no capitalismo? É exatamente a dimensão do valor, o valor abstrato. O valor. Que aparece enquanto uma dimensão que é suprassensível, que está acima da experiência concreta. Ainda que você não perceba, ele tem raiz histórica. É formado a partir da exploração do trabalho. O valor surge a partir da abstração do trabalho. E aí, a resposta, por exemplo, de economistas liberais, que quando vão usar a teoria marginalista para falar a respeito da formação do valor, do preço, esse tipo de coisa, é mais abstrata ainda a proposta deles. Então, assim, ainda que a gente tente localizar a origem da riqueza no trabalho humano, e eles neguem essa nossa leitura, porque eles vão propor uma leitura mais em abstrato ainda. O que torna tudo ainda pior. Porque aí torna a abstração o ápice na perspectiva deles. Demonstrando claramente que o processo de elaboração teórica do capitalismo e dos seus teóricos é a abstração em sua experiência máxima. Ok? Então, o que eu estou dizendo aqui é que a experiência do transcendente perpassa pela lógica tanto do capitalismo quanto pela lógica dos seus defensores. Experiência secularizante. Ainda que se venda enquanto uma experiência secular. Que nega o seu pressuposto de violência nas colônias, assim. O capitalismo tem o valor, tem o capital. E aqui eu estou falando das colônias no sentido atual mesmo, tá? Da divisão internacional do trabalho. A gente vive um tipo de neocolonização. A gente só vende commodity por um motivo muito específico. Primeiro porque a nossa burguesia nacional ela não tem interesse nenhum no desenvolvimento nacional. E aqui eu não estou fazendo uma defesa do desenvolvimento nacional a priori, tá? Eu só estou fazendo uma constatação. E por conta também da localização geopolítica da qual os países do sul global estão inseridos na dinâmica internacional do trabalho, mais uma vez. Então, assim, a gente vive de alguma forma um tipo de experiência colonial, ainda que seja econômica. E Lenin já dizia isso, inclusive no capitalismo face superior, imperialismo face superior do capitalismo. A nossa experiência dentro do capitalismo contemporâneo é uma experiência de colônia de um tipo de império e do imperialismo capitalista. Tem a possibilidade de troca de mercadorias distintas a partir de uma moeda, mas você não consegue... Aqui, isso que eu falei, troca de mercadorias distintas numa moeda, isso aqui é a teoria do valor. É você tentar encontrar a origem da riqueza no capitalismo, e a resposta que Marx dá é que quando você tenta fazer um retorno para encontrar onde que está a origem da riqueza, você vai percebendo o que tem de mais específico no capitalismo, a generalização da forma mercadoria. E o que tem em cada mercadoria? O que possibilita que cada mercadoria seja trocada uma pela outra? É o valor. Tá, mas o que é o valor? E sempre nesse processo de retorno, Marx encontrou o trabalho humano. Os liberais não encontram trabalho humano. Os liberais encontram abstração. Marx ele percebe o trabalho humano abstrato. Ele percebeu que era a energia do trabalhador. Não era o trabalho concreto. Não era o que você faz em concreto. Eu, por exemplo, sou protético dentário. Não era o que eu faço, a prótese que eu faço ali. Era a energia que eu gasto para trabalhar. É a abstração do meu trabalho. E tocar, por exemplo, no valor, você não toca no capital. Ele aparece enquanto uma experiência que transcende É isso. A dinâmica, a forma que o capitalismo funciona como uma religião. Não existe, o que eu estou tentando dizer não existe experiência secular. Não existe. A experiência do capital, a experiência dos países escandinavos é uma experiência religiosa. De qual religião? Do capital. É isso que eu estou tentando dizer. A experiência humana, mas ainda assim não é vista enquanto religião. Ainda que seja dito
que é um país secular, isso é um mito. O mito do capitalismo. Secularidade é um mito do capitalismo. Experiência secular, experiência laica é um mito do capitalismo. Nunca existiu capitalismo distanciado da experiência religiosa. Nunca existiu. Ainda que tenha um tipo de separação do cristianismo hegemônico. O cristianismo hegemônico serve muito bem, até hoje, para a legitimação da experiência do capital. Mas existem experiências que não precisam mais. Porque o capitalismo, gente, ora, como percebeu Marx, a experiência do capital é dialética. Ela não é uma experiência em abstrato, ela é uma experiência histórica. E se a história pedir, ela supera e acha outra coisa para legitimar o seu processo de formação de valor. E algumas sociedades conseguiram fazer isso, a partir de uma dinâmica muito específica da qual o André apontou no início. O que eu diria é que o discurso da secularização ela serve como pressuposto ideológico, um mito do capitalismo, que se esconde enquanto uma religião secular, vamos dizer assim. Então, gente, isso é Marx que disse, tá? Que o capitalismo ele é um tipo de religião do cotidiano. Se não quiser, tem vários, Walter Benjamin, tem vários teóricos que vão apontar nesse sentido. Teóricos aqui da América Latina, o Henrique Dussel, que é o filósofo da libertação. Tem vários, Hugo Asma, Franz Hinkelammer, vários teóricos vão pensar nesse sentido. Não se assustem, gente. O discurso do secularismo, ele esconde esse tipo de violência que é próprio da formação do capitalismo e ele não se reconhece enquanto formação de uma ordem religiosa mesmo. Ainda que você se diga... Ordem, gente, na linguagem do Peter Berger, é um tipo de produção de sacralidade de uma experiência social. Estabelecer ordem é falar assim, ó, a ordem é o lugar do sagrado, a desordem é o lugar do profano. Tudo que aponta para um tipo de ordem. E toda a experiência cosmográfica vai ter um tipo de produção de ordem. Eu defendo a produção de ordem, gente. Eu defendo a produção, só que é de uma outra ordem. Sacou? Só que na linguagem do fenômeno religioso, ordem tem que ver com a experiência do sagrado para Peter Berger, tá? Ateu, para o capital não importa. Ele vai instituir a ordem da sociedade que a gente vive. Pronto. Gente, qual que é o lance? Religião nunca tem a ver com foro privado. Nunca. Fé pode até ter. Religião não. A religião se impõe. A religião se impõe. Então o negócio é o seguinte. Você crê ou não no Deus que existe, e ponto. Porque o que é Deus aqui? É a abstração da consciência coletiva, ou de várias consciências que se alienaram de sua própria consciência para a produção de um tipo de conhecimento que se apresenta enquanto externo à nossa própria interioridade. O que eu quero dizer com isso a gente pensa, eu penso, eu construo razão, eu produzo razão e em algum momento a minha racionalidade ela sai de mim porque eu externalizo a minha racionalidade e encontro com a racionalidade de outras pessoas esse devir, esse processo histórico de diálogo de racionalidades, produz um tipo de razão que se apresenta enquanto algo que está acima de todos nós, porque é como se fosse a experiência da coletivização da racionalidade, ou da racionalidade que se apresenta enquanto razão com R maiúsculo, vamos dizer assim. Essa razão com R maiúsculo, ela se apresenta enquanto instância última que organiza toda a sociedade. Quem faz isso no mundo que a gente vive é o capital. Pessoas criaram um capital, as pessoas pensaram um capital, só que elas não perceberam que ela estava criando um capital e o capital se estabeleceu enquanto divindade última. Sacou? Então não importa se você nega o capital ou não crê no capital. O capital ele tornou um nível de abstração tão grande que hoje ele instituiu sua ordem, independente se foi algum ser humano que criou, ele se apresenta enquanto
aquele que produz o ser humano e produz o sentido do ser humano na sociedade que a gente vive. Você não vive, você não tem valor se você não estiver dentro da própria dinâmica do capital, instituído dentro da ordem do capital. Se você não cumprir os requisitos que o capitalismo impõe para você, você é um profano, um herege na experiência do capital. Digno de ser esquecido da história. Porque essa divindade não te reconhece. Se você não vestir as roupas que o capital dita que você tem que vestir, não ter os acessórios, não ter as qualidades que o capital diz que você tem que ter, não ter a moral da qual o capital diz que você tem que ter, não trabalhar, saca? Entre outras coisas. Não importa, não é sobre fé em abstrato. A experiência do religioso e do mundo com o divino é uma experiência de imposição. É imposição. Portanto, não tem a ver com foro privado. A não ser que em algum momento a nossa experiência enquanto seres coletivos, a gente consiga produzir uma outra racionalidade que se institua enquanto uma nova ordem social. Não é privado. Não é privado. Não adianta eu sozinho querer superar o capital. Por isso que a nossa luta é coletiva. Por isso que a luta pela superação do capitalismo é uma luta do coletivo, de organização política. Por isso que não adianta a gente ficar falando e não se organizar, pô. Porque falar, até papagaio fala. Se você quiser colocar um papagaio para aprender, ler Marx pro papagaio, o papagaio vai ler Marx. A nossa teoria tem que ver com a nossa prática política, ainda que seja completamente fragmentada, deslegitimada na experiência atual. Precisamos organizar de alguma forma um tipo de experiência política que supera a lógica dessa divindade que produz morte, pô. Essa é a experiência do cristianismo de libertação. Você apitou. Ele organiza nossas relações sociais. Ele dita como a gente deve viver ou não. E aí ele faz isso de alguma forma a partir de uma experiência ideológica própria do cristianismo moderno. Então, ainda que seja alienado, o cristianismo moderno está presente dentro de uma cultura que se diz secular. Porque é aquilo que eu falei, gente. Ainda que o capitalismo, por exemplo, escandinavo, se diga secular, a experiência do capitalismo nos países escandinavos se apropriam da dinâmica do cristianismo moderno. Porque é o que o Walter Benjamin disse. Se você quer olhar para o cristianismo, olha para o capitalismo, olha para o parasita do capitalismo. Então, se você está vendo o capitalismo, você está vendo o cristianismo alienado. Não adianta você olhar para a experiência da Escandinávia e falar, olha que legal, é capitalismo. Eu diria que esse é o grande mito da modernidade, assim, que é o secularismo, que esconde esse tipo de violência e se esconde enquanto tipo de experiência religiosa que produz. Porque é ainda pior. É ainda pior. Porque as pessoas ficam cegas. Cegas. É uma religião tão violenta, que as pessoas nem percebem que estão adorando uma divindade. Nem percebem. E essa é a crítica dos profetas no texto bíblico. A alienação, gente, chegou num nível tão grande no capitalismo, tão grande, e principalmente no capitalismo secular, vamos dizer assim, que separou completamente essa dimensão de religião e política, que as pessoas, às vezes, elas batem na religião, por exemplo, e esquecem de bater no capitalismo. E aí a religião vira um bode expiatório. E o capitalismo sai ileso, sendo que o capitalismo que é a verdadeira religião. É o capitalismo que institui a ordem. Usa essa relação de divino com o capital, assim. O que ele deu a entender é que a colonização ela vem a partir de uma postura secular, porque na Europa a gente não disputa mais religião, não disputa mais território, não disputa mais poder, mas fora da Europa tá livre, saqueia, mata, rouba, estupra, troca religião, faz... Mas a colonização foi feita. Eles estão comentando aquilo que o André falou e não é bem isso, né? Pelo pensamento. Então, eu acho, aqui, desculpa amigos, eu acho que vocês não ouviram o que eu falei e aí muita coisa ficou perdida, tá?
Religioso, mas fora da Europa. Experiência secularizada. Não teve colonização da Europa na Europa. Que nega Você entendeu o que Mas não foi Roma que colonizou a Europa? Não é esse que Meu Deus, como assim, Misa? Roma colonizou a Europa? Aí. Eu acho que tá falando da Europa. Sim, mas ele tá falando da Europa, período Europa expedicionária, vamos dizer assim, que saiu pelo mundo colonizando, roubando, saqueando. Mas onde é que essa Europa é secular? Só recentemente foi secular? Mas esse é o ponto. O que a gente está falando é a secularização é um mito da modernidade. Um mito que tem que ver com a experiência histórica da qual o André apontou no início. Nos últimos 100 anos começou a se tornar secular. O discurso da secularização ela serve como pressuposto ideológico, um mito do capitalismo. Esse negócio de pressuposto ideológico dentro do capitalismo, pra mim. É um pressuposto ideológico porque qual que é a questão, gente? De novo, defender um país secular pela secularização, que é o que vai acontecer no debate, defender um tipo de experiência secular porque são países melhores e tal, negligenciando a materialidade que possibilita aquele tipo de experiência econômica, que legitima um tipo de experiência violenta com outros povos, por exemplo, isso é ideologia, gente. A secularização serve enquanto ideologia. E por isso que eu falei, qual que é a ideologia aqui? É uma ideologia extremamente alienada. Extremamente alienada. Por quê? Porque ela também se faz hegemônica para esse tipo de experiência, por exemplo, dos países escandinavos. Ela não é hegemônica aqui no Brasil, mas ela é hegemônica, por exemplo, nos países europeus. Eu não vou passar pano para a Europa, pô. Desculpa. A Europa é a raiz de todos os males do sul global, pô. Eu não vou defender esse tipo de experiência. Eu quero a superação dessa experiência. Você tá ali pra discordar da gente, maneiro, assim. Não tô ali para discordar. E continuo aqui sentado discordando. E assim, essa foi a construção que a gente fez mesmo, pô. Porque a gente entendeu que vocês não analisam a questão histórica. Vocês fazem uma análise do conceito em abstrato, secular. Mas peraí, vamos olhar a história. Esse é o pressuposto da dialética marxista, gente. Analisar a materialidade da questão, pô. A gente não vai analisar a questão em abstrato, não. Não vamos. Sacou? Ainda que você se diga ateu, pro capital não importa. Ainda que seja, se você se tiver cristão, anti-escravidão, pro cristão pra escravidão não importa. Mas pô. É isso. É exatamente isso. Exatamente isso. É assim que a religião funciona. Não importa pro cristão e não importa pro capitalismo. Ponto. Caralho, velho. E aí ele faz isso de alguma forma a partir de uma experiência ideológica própria do cristianismo moderno. Então, ainda que seja alienado, o cristianismo moderno está presente dentro de uma cultura que se diz secular. Graças a Deus o cristianismo graças a Deus que ele ajuda, né? Não, aqui eu não entendi. Peraí, deixa eu voltar. Moderno. Então, ainda que seja alienado, o cristianismo moderno está presente dentro de uma cultura que se diz secular. Graças a Deus o cristianismo graças a Deus que ele ajuda, né? Não. O Misa não entendeu o meu ponto. O meu ponto é, ainda que ele esteja alienado, ele está presente ali. E isso é o problema, pô! Porque qual cristianismo que é? O cristianismo europeu moderno. Eles não entenderam o que a gente falou, cara. Mas eu acho que vocês conversaram muito nessa parte aí. Facilitaria se vocês tivessem escutado. Eu vou deixar o Misa começar, mas eu quero sentar e repetir o que eu falei quando eu recebi as propostas. E daí, velho? Caralho, mano. Mas vamos, quando chegar no momento pragmático, mais propositivo, a gente fala sobre o resto. Tá, eu ainda tô assim, eu tô tentando entender de que forma isso se encaixa no nosso debate aqui, ou qual é o objetivo de trazer esse tema aqui. Particularmente não ficou muito... O objetivo é exatamente demonstrar a materialidade da experiência dos países seculares. claro para mim, porque da mesma forma como a Europa hoje é secular por causa da colonização, essa... E aí demonstrar que a experiência da secularização é um mito, porque é uma experiência religiosa da qual fala a respeito do capitalismo enquanto religião.
E também para pegar essa materialidade da qual eu tô partindo de um lugar, o André tá partindo de outro, o André tá partindo mais dessa dimensão da materialidade, eu tô partindo mais da experiência atual, da qual esse tipo de experiência do capital se apresenta enquanto uma experiência religiosa. Afirmação, né? A América Latina só é cristã hoje por causa da colonização também. E se minha avó não tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. Seria isso? Porque... Tipo, e é isso que a gente. Cara, se eles tivessem escutado ou entendido o que o André falou, o André apontou exatamente isso, velho. Caraca, mano. E tipo assim, é muito triste ver que o pessoal não entendeu, por exemplo, eu vou fazer um react dos comentários também. E vou reagir aos comentários e tal. Porque o pessoal não entendeu. E aí, essa lacradinha do Misa aqui conta ponto pra galera. Porque a galera elas não conseguiram. Elas não conseguiram acompanhar, cara. Beleza, é um discurso novo, é um discurso mais difícil e tal. Mas, gente, vamos aquietar os ânimos, vamos ficar com menos torcida, vamos analisar as coisas, vamos ouvir o argumento. É uma coisa assim, ok, o que não é a colonização hoje, né? E eu não sei qual é a ideia, tipo, tá, não existe... Não, é porque falar da colonização é trazer a materialidade, porque o secularismo fica disso em abstrato. O cristianismo não, vocês trazem o tempo todo a materialidade da colonização, por exemplo, para falar do cristianismo. Mas na hora de falar da experiência da secularização, não aparece a colonização. Então vamos trazer a experiência material para falar a respeito disso? E vamos mostrar como que a secularização também é um mito do capitalismo? Pensamento ateísta pré-colonização, é isso que está dizendo? Porque a gente tem pensadores fora daqui, fora da Europa. Tem uma corrente filosófica ateísta fortíssima na Índia, no século VI, protagonizada por um filósofo chamado Kenza Kimbali, que o cara já tratava sobre materialismo, sobre abstração. Materialismo? O que é materialismo que ele trata? Aí ele vai falar que eu me apego à semântica, mas gente, ismos são conceitos, né? Então, assim, é complicado. Completa da alma, não existe alma, não existe... já tratava sobre materialismo, sobre abstração completa da alma, não existe Abstração completa da alma. alma, não existe espírito. Tá, mas isso aí é não é do século VI, isso aí é da antiguidade toda, né? Tipo, ninguém acreditava nisso antes da experiência do neoplatonismo. Ninguém acreditava nisso. Você vai falar um ou outro, sei lá, algum tipo de coisa que começa a surgir, um proto-neoplatonismo, alguma coisa nesse sentido, mas nessas categorias que a gente tá falando aqui agora, ninguém acreditava nisso, pô. Judeu não acredita, o judeu tá longe de acreditar nisso, até no cristianismo primitivo. Ressurreição é um pressuposto que ignora e critica e rejeita completamente a existência de alma. Para existir ressurreição não pode existir alma, não pode existir espírito. Porque é um ser humano, um ser vivente que morre e volta para a história. Volta para a história. Essa é a experiência da ressurreição. Então, assim, então tem materialismo no judaísmo antigo? No mito judaíta? Nos hebreus? Ah, gente, aí tudo vira tudo, né? Tipo, aí as palavras são tão abrangentes que aí cabe qualquer coisa. Aí fundamentalismo serve para falar sobre qualquer violência da experiência, de todas as experiências religiosas da humanidade. Aí, meu amigo, aí as palavras, se não tiver nenhum lastro na história, se for um conceito completamente em abstrato, aí a gente consegue fazer caber tudo. É só ter esforço.
Existe apenas o mundo carnal, apenas aquilo que a gente vive, e a gente tá aqui para aproveitar a vida e viver a vida, porque não há nada depois. Então, não é só ali. De novo, aí eu falei do cristianismo primitivo, né? Antes de surgir a teologia da ressurreição, regiões ali do Antigo Oriente Próximo, ninguém acreditava em vida depois da morte, gente. Aí morreu e acabou. Ponto. 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 Isso é materialismo? Tem pensadores sírios que são ateístas e secularistas, então. Pô, mas aí enfim. Ateístas / secularistas, então. Cara, que é isso, cara? Pensadores chineses, enfim. Eu não consigo entender, assim, tipo, tá, a Europa é hoje secular, porque isso também é um movimento recente da Europa, ela começa a se tornar secular, começa a se tornar, se é secular tá dizendo ateísmo também, eu não entendi se é nesse aspecto, mas, não é nesse aspecto, tá, ok, mas porque o meu entendimento era nesse sentido também. A Europa é hoje secular, porque isso também é um movimento recente da Europa, ela começa a se tornar secular, começa a se tornar, se é secular tá dizendo ateísmo também, eu não entendi se é nesse aspecto, Não. mas, Não. não é nesse aspecto, tá, ok, mas porque o meu entendimento era nesse Sim, sentido. secularismo é de separação. O André falou no início, eles não entenderam. O que é o secularismo que a gente estava falando? A separação entre religião, política, é isso. A gente está falando de secularismo nesse sentido. E aí, quando volta a pergunta e o André fala que ele está falando que não existe experiência da secularização, porque a experiência. Na hora que chegar lá, eu falo. Mas é uma coisa bem recente também, então eu não consegui entender muito bem qual é o propósito. Esse é o ponto, é recente. Surge com a experiência da colonização. É esse o laço da realidade da qual o André apontou. Assim, do que a gente queria chegar, mas o ponto é, tipo, bom, basicamente tudo que a gente tem hoje, inclusive o cristianismo que a gente tem hoje, ou a colonização cristã que a gente tem na América Latina e na América do Norte e nos outros países colonizados também é um fruto desse colonialismo, né? Isso! E que é isso que a gente está tentando superar. Só que isso também, Misa, olha que interessante, também tem materialidade, porque diferente do que se sugeriu que seria o materialismo, a gente se apropria do materialismo e percebe que não é o cristianismo em abstrato que foi levado para as colônias. É a experiência do modo de produção capitalista. Não foi a fé, não foi a violência pura e simplesmente. Porque violência já existiu desde sempre. A experiência da colonização é uma experiência do capital. Do capital. Esse é o ponto. Da generalização da forma mercadoria, pô. Da apropriação de riqueza para a possibilidade de construir ou produzir coisas a partir de algum tipo de produto escasso que estava presente aqui. A ponto da nossa terra ser reconhecida por Brasil porque tinha uma tinta aqui de vermelho que era difícil de encontrar naquele lugar. Então, assim, a gente está tentando encontrar exatamente o que se perdeu no discurso, gente. O cristianismo, de novo, em abstrato, quase Deus. O cristianismo é quase Deus da forma que está sendo tratado aqui. Como se o cristianismo existisse em abstrato. Não dentro de uma dinâmica complexa da própria realidade material, pô. O cristianismo ele não existe se não for colocado em prática a partir de uma experiência social. Tá, eu vou explicar para não parecer grosseiro porque eu daí, tá? E aí eu não vou ficar conversando com câmera, eu vou conversar com vocês. Quando eu falo sobre sociedades seculares, e aí eu falo mais de... E a gente pautou várias vezes aqui no debate sobre a religião não estar enquanto ente de poder político, de poder público. A gente pega e faz uma análise, por exemplo, de IDH. Países mais religiosos estão sempre na base dos índices, países menos religiosos, aí estou falando poder político, tá? Com influência política, estão no topo do IDH. Quando a gente fala coeficiente de Gini, índices de desigualdade, mesma situação. Quando a gente fala de questão... Gente, Misa, eu te amo, você sabe. Mas é aquela pergunta que eu fiz para ela ao longo do debate. Gente, esse dado não fala nada. Desculpa, não fala nada. Porque esse dado não fala se é porque foi a partir do momento que fez essa cisão. Não tem esse dado. Isso não chega até a gente. E, de novo, percebe como esse argumento ele pode ser usado para legitimar a experiência desses países que são experiências de países capitalistas? Esse é o nosso ponto. Defender a partir desse dado tecnicista, vamos dizer assim, cientificista até demais, esse tipo de abordagem,
Para nós, enquanto pessoas que têm um pensamento crítico, que a gente está vinculado à teoria marxista, esse dado serve enquanto legitimador para a experiência do capital, pô. Que é a experiência religiosa que a gente está apontando. Educacional, segurança alimentar, moradia. A gente tende a ver, nesses países cuja religião tem menos influência política, um maior desenvolvimento da sociedade como um todo. É óbvio que não estamos falando de países de dimensão do Brasil, onde a gente está falando de mais de 200 milhões de habitantes, onde, claro, que é um processo bem mais complexo. Mas o que a gente percebe é que em países de dimensões similares, mas aí, por exemplo, localizado no continente africano, que tem suas questões, você vai ver os líderes religiosos pregando lá para os seus fiéis essa questão da conquista individual, do trabalho trazer resultado, da sua luta constante, e você vai ver a pessoa trabalhando como, sei lá, limpadora de jardim, achando que vai ter uma casa própria, que vai conseguir viver, vai conseguir se aposentar em algum momento, e a gente sabe que essa não é a realidade. Enquanto o líder religioso, que tem influência política, esse consegue, né? Inclusive muito cedo. Para mim, o grande problema de... A gente pode falar de questão colonial, a gente pode falar do movimento que se iniciou... Pode, claro, mas eu digo assim, quando eu penso em bem-estar social, e eu penso desligado da religião, esse bem-estar social desligado da religião, eu penso enquanto ser da nossa espécie que quer pregar o bem-estar de outras espécies. E quando eu noto, por dados, que no momento em que a gente remove a religião... Cara, ela não apontou o dado disso, porque eu perguntei para ela se o dado falava de quando... Se foi, tipo assim, ó, esse dado tem um antes e depois? Não, não tem, gente. O dado não tem. O dado só fala, tipo assim, países com IDH melhor. E tem esses países... que faz essa separação. Então, assim, e aí de novo, pra gente, enquanto teórico, gente que tá produzindo coisa, tá? A gente não tá aqui na internet falando coisa à toa, a gente tá produzindo. E aí, vocês que estão ouvindo a gente, que vocês que se julgam pessoas que legitimam a experiência da academia, da produção de ciência, de produção de conhecimento com método. A gente está inserido nesse lugar, tá? A gente não está falando de cabeçada, não. O nosso argumento é de que o capitalismo funciona como religião. Se vocês quiserem, é só ler nosso trabalho, pô. É só ler. Minha pesquisa ficou pronta, o livro deve dar umas 200 e poucas páginas, não é muita coisa, vocês conseguem ler, mas ali é o fundamento do porquê que eu estou falando de capitalismo como religião. Se aqui não está suficiente, lê lá, pô. A gente está produzindo. Tá? Então tem método. A gente passa por um critério que é estabelecido pelo MEC para a gente produzir esse tipo de conhecimento. Ah, Felipe, teologia não é ciência. Oh. Ah, como assim religião? Religião é ciência? Tipo, gente, meu Deus, tem umas paradas... Eu ouvi uns comentários desses, eu vou ler depois, vocês vão ver. Mas é absurdo vocês acharem que não tem método na hora que a gente tá produzindo alguma coisa, tá ligado? E aí o pessoal acha que a gente tá aqui de orelhada, mano. A gente não tá falando coisa da nossa cabeça, não, gente. Isso não é só repetindo, não. A gente tá produzindo, tá? E aí é muito triste ver um monte de gente no comentário falando um monte de tosqueira do André, de mim, qualquer coisa, sendo que a gente está literalmente nesse lugar de produção de conhecimento acadêmico e os caras falando tipo assim, os caras reivindicando a ciência e fazendo crítica às duas pessoas que estão dentro do ambiente acadêmico. É loucura, mano, é loucura. Desabafei, mas pra vocês perceberem a incoerência da galera. Tá ligado? De outras espécies. E quando eu noto, por dados, que no momento em que a gente remove a religião... Aqui eu falei por dado porque, tipo assim, é a forma que a gente trabalha com dado também na academia, mas não é só trazer o dado e a gente interpreta isso, a gente historiciza esse dado também, pô. Como mecanismo de poder político, de decisão política, a gente tende a ter essa melhora, eu tomo a postura de quê? Nada contra a religião, nada contra a fé, nada contra os cultos, nada contra os ritos, nada contra isso. Porém, não tome decisões políticas com base nisso. Então eu afasto e eu busco afastar a decisão política disso. A gente segue na conversa. Aí é essa a nossa ideia, né? Isso nunca aconteceu na história antes porque a experiência do capital é uma experiência religiosa. Mas o meu negócio é o que os dados dizem. E os dados para mim mostram que quanto mais a gente afasta a religião do ambiente político, melhor a sociedade performa. Então os dados então falam a respeito de um movimento que começou a melhorar economicamente para o povo depois que se afastou a religião da política? Assim, tipo, se tu olhar agora, tá? Neste momento.
e fizer um levantamento assim, índice de desenvolvimento humano, e tu fazer um cruzamento do índice de desenvolvimento humano com países cuja religião está mais no poder. Ou seja, não tem um dado que fala que melhorou depois que separou. E, de novo, isso é uma pergunta para ela só para a gente perceber a incoerência. Ou não a incoerência, tipo assim, ou perceber que o dado fala muito pouco. E para nós, enquanto pessoas que estão refletindo o capitalismo como religião, não fala nada, porque o capitalismo é a experiência religiosa. Então não houve separação. Ou são mais teocráticos, inclusive, e países em que a religião não está no poder. Tu vai ver que o índice de desenvolvimento humano nesses países tende a ser maior. O Brasil ele não é um grande país no índice de desenvolvimento humano, a gente tem a religião diretamente no poder. Mas como é que você então você não entende a prerrogativa da conversa? Se é exatamente sobre, sobre isso. isso. Quais são esses países que estão nos altos índices de DDH? Depende qual ranking tu quer. Tu quer 10, 15, porque a grande questão é que tu vai pegar países escandinavos, estão no EDH, tá? E eles foram formados, eles conseguiram construir essa riqueza a partir... Secular não significa deixar de acreditar em Deus, que a população é ateia. Mas Não, nem é a minha proposta sobre secularismo. Só comentando com o que falou Misa, é que exatamente nesses termos que vocês estão aqui, toda a nossa conversa trazendo como referências. Eu não entendo, vocês não entenderam, porque vocês passam toda a nossa conversa dizendo que esses países que separam a religião da política são grandes referências, e aí não entendem quando a gente afirma que essa cisão entre o político e o religioso, ele se dá num contexto específico do centro do capitalismo, que precisou da superexploração da periferia do capitalismo para se realizar. Porque não é simplesmente porque eles são ricos, não é O Uruguai simplesmente... fez isso? É isso. O Uruguai é um caso à parte dentro de todo o contexto da América Você só Latina. comprava a regra. Aí você pega um país, quantos milhões de habitantes tem o Uruguai? Não, tudo bem, mas eu tô dizendo, é uma experiência que não foi colonial. Sim. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo. Mas é isso. Tá provando nosso ponto. E esse é o argumento do Misa sempre. Esse é o argumento do Misa sempre. Porque, vamos lá, até na experiência da Europa, faz sentido esse tipo de coisa dentro de países que são extremamente pequenos, como o Uruguai, pô. É pequeno. E é a exceção que comprova a regra, que a regra é, no caso, a regra que o André tá apontando. Entendeu? Qual é a outra experiência? Não tem. Então, tipo assim, aí você vai usar uma experiência, uma. Quais são as grandes colônias norueguesas hoje? Não, efetivamente ninguém mais tem colônia, você tem Não. empresas. Tá, mas divisão vamos lá. internacional do- Quais foram os países fora da Europa cuja influência é norueguesa? Depois da Segunda Guerra Mundial, diversos países tiveram presença de empresas norueguesas. Tá, eu vou tentar ser mais... Por exemplo, no Brasil, a gente apagou religiões, cultura e tal com uma invasão europeia portuguesa. Portuguesa, espanhola e por aí vai, tá? Este processo, a Noruega fez em algum lugar? Não, mas ela Não, participa não precisou. diretamente por conta da União Europeia, esse Não tipo de relação precisou. econômica. Legal, legal. Ela fez isso. Vamos culpar lá e vamos... Não é uma questão de culpa. Não, mas vamos... É que o modelo de... Desculpa, desenvolva. Pera aqui. Vamos botar lá. Ah, a Noruega fez isso. O que eu tô fazendo de análise agora é o seguinte. Quando a gente vai tomar decisões políticas para o bem-estar da população, elas são melhor tomadas com base na fé ou com base em dados, estudo, análise crítica, estatística. Tá vendo, gente? Como é que o pressuposto dela de religião é o cristianismo? Moderno, medieval, europeu, que seja. Porque é da fé. Gente, o que mais tem são experiências de culto e tal, que não tem a dinâmica da fé, gente. Não é essa fé no sentido de enquanto fé em algo que é transcendente, fé no sentido de crença em abstrato. É um tipo de experiência. Isso tem, inclusive, a fé, a palavra pistis, do grego, né, que foi traduzido no Novo Testamento, se referia à palavra fidelidade. É porque pistis, no caso fé, foi a melhor palavra que encontraram na hora de traduzir o hebraico para o grego. Fé, para o judeu, é fidelidade, é ser fiel. Não é fé em abstrato, tá ligado? Abraão creu. O que ele fez? Ele creu? Não, ele foi fazer, ele saiu da terra dele e foi para um outro lugar. Ele foi fiel a um tipo de percepção de mundo, dimensão ética, o que se deve ser feito. Não dá para ficar aqui, eu vou ali fazer outra coisa. Claro, é que tem uma elaboração mítica, enfim, não vou entrar nisso aqui agora. Mas é um movimento histórico. Não é uma crença em abstrato. Esse discurso da crença em abstrato é algo próprio do cristianismo europeu, neoplatônico, enfim.
E quando você traz isso para falar a respeito da experiência religiosa, você está embarcando sem perceber que a experiência religiosa é a experiência do cristão. Tem como pressuposto último todas as experiências em comparação ao cristianismo. Ainda que não se perceba, gente. E essa é a violência do cristianismo moderno, pô. Porque, olha só, tem uma amiga que é ateia, que ela está reivindicando o pressuposto do cristianismo moderno para falar sobre as experiências sociais que são variadas. Mas ela tem ele como pressuposto. E aí tem duas pessoas que são cristãs que estão falando assim, isso é um problema porque isso é a imposição do cristianismo. Olha que loucura. Por exemplo, se eu quero desenvolver energia limpa no Brasil, tá? Eu tenho que olhar para o que a minha fé diz sobre a exploração de uma certa área, Tá ou vendo? tenho que olhar para a ciência Ainda é o discurso da fé. dizendo isso. Você entende o que eu tô querendo trazer pra cá? É tipo assim, ó, eu não quero que a pessoa pegue e diga assim, ó, eu sou contra o aborto. Por quê? Porque a minha fé diz que é errado. Tudo bem. Eu sou contra casamento LGBT. Por quê? Porque a minha fé diz que é errado. Eu sou Eu contra a sou eutanásia. contra o acúmulo excessivo de capital. Ah, esse negócio aqui da eutanásia é porque eu já tive uma conversa com o Misa. E, gente, é porque... E não é uma questão de fé, tá? É uma questão de cosmografia. De percepção de mundo, que tá para além. Uma pessoa pode não ter a mesma fé que eu e concordar comigo. Eu não concordo com esse negócio Isso é uma conversa minha com o Misa. Eu não concordo com esse negócio de vamos liberar a pessoa para ter eutanásia em qualquer hipótese. Não, eu acho isso um absurdo. Principalmente dentro da experiência do capital, pô. Que é uma experiência adoecedora, da qual pessoas adoecem e querem morrer. Agora, se a gente estiver falando de um estado terminal, da qual a pessoa não tem como lutar e ela não quer sofrer, meu amigo, eu não tenho questão com isso. Agora, no momento que alguém vira para mim e fala assim, vamos liberar em qualquer caso que a pessoa decidir, eu não vejo nada mais liberal do que esse discurso. Liberal. Eu não vejo nada mais liberal do que esse discurso. Colocar toda a percepção no indivíduo, na decisão do indivíduo, negligenciando a experiência estrutural. Então percebe que o meu pressuposto, de novo, não tem como eu separar a fé e política, porque essas coisas não se separam, gente. Mas meu pressuposto tem uma reflexão que dialoga com a minha reflexão enquanto marxista também. Enquanto análise da estrutura do capital. Agora, se a gente vivesse numa realidade em que todas as condições favorecessem para que as pessoas tivessem vida em abundância, e estou falando aqui num discurso crentez mesmo, vida em abundância, estruturalmente possibilitado, eu duvido que seria uma questão, a questão da eutanásia. Talvez seria para pessoas em estados de doença terminal e tal. E aí, de novo, gente, aí é realmente... Quem quer viver nesse corpo mortal, né? Quem quer? Ninguém. Porque essa é a experiência da morte da qual a gente, enquanto pessoas que se apropriam do texto bíblico, a gente está falando, não, a gente quer uma experiência que produz vida. Então, uma pessoa que está em estado terminal e quiser fazer esse tipo de procedimento, é se livrar da morte mesmo. A morte é a superação da morte para essas pessoas. É descanso. O meu ponto não é esse, tá? E eu tô falando isso porque eu vi que o Misa insistiu isso algumas vezes e eu nem dei ideia lá no debate porque, tipo, pô... Que é o que vocês são, não é? Porque a fé de vocês diz que isso é errado. Mas a fé do outro lá diz que é certo. E aí é que a gente tem uma disputa. Peraí. Por quê? Porque a minha fé diz que é errado. Por quê? Porque a minha fé diz que é errado. Tudo bem. Eu sou contra casamento LGBT. Por quê? Porque a minha fé diz que é errado. Eu sou Eu contra sou eutanásia. contra o acúmulo excessivo de capital. Que é o que vocês são, não é? Porque a fé de vocês diz que isso é errado. Mas a fé do outro lá diz que é certo. E aí é que a gente tem uma disputa em que a fé do outro está no poder, dizendo que o acúmulo excessivo de capital... Pois é, mas aí, por isso que eu tô falando, eu se eu tivesse no poder, minha fé não ia sair não, meu amigo. É errado e ponto, acabou. É errado, gente. E aí a gente não vai... Tipo assim, o meu esforço é para mostrar para a maior parte de pessoas que não concordam, inclusive com a minha percepção de fé, de que esse discurso é um discurso que produz vida para pessoas que não têm a mesma fé que eu tenho. Tá ligado?
Porque esse é o meu pressuposto de fé. Que a minha experiência de fé é uma experiência que produz vida para pessoas diferentes de mim. Porque eu olho para Jesus e eu vejo isso. Então, assim, qual experiência religiosa que produz vida? A experiência dos países escandinavos que produziu um monte de violência para os países do sul global? Ou uma experiência que se diz cristã, mais libertadora, que emancipa a classe trabalhadora, que emancipa a mulher, que emancipa a LGBT, que emancipa a negritude, que emancipa a terra e que não relativiza os abusos que o capitalismo promove a ponto de pessoas quererem morrer para não viver a violência do capital. Porque o capital, gente, ele não é só uma experiência econômica, é uma experiência que produz psique destruída. Tá todo mundo exausto. E claro, tem muitas questões em jogo. Muitas questões em jogo. Psico, biológico, social, tem muitas questões em jogo. Mas a experiência concreta afeta tudo isso. E não que as outras coisas também não afetem tudo isso, né? A experiência biológica e tal. Por isso eu disse, em caso, que aí é biológica, em caso de doença em estado terminal, meu amigo, quem sou eu? Mas eu não vou romantizar aquilo que o capitalismo faz a ponto de uma pessoa desejar ser morta. E ela ter o direito de ser morta porque ela tem escolha privada. Meu amigo, antes da gente discutir isso, a gente tem que discutir a superação do que promove isso, pô. Por isso que eu sou radical, gente. É muito fácil ser liberal, pô. As pessoas não percebem que esse discurso é liberal. Em nome da emancipação do indivíduo. Só existe, na minha concepção, a emancipação do indivíduo depois da emancipação de todo o coletivo. Emancipação dessa experiência estrutural que adoece os indivíduos, pô. Então por que a gente não fala antes da superação disso, dessa experiência que está promovendo morte, para depois falar sobre esse tipo de discussão de eutanásia? É claro, é uma coisa urgente para pessoas que estão em estado de doença terminal. Mas é simplesmente falar assim, vamos liberar a vontade? É isso? Então vamos romantizar, gente. Então vamos romantizar. Eu tô falando aqui enquanto uma pessoa que sofre psiquicamente. Que tem que trabalhar constantemente essa questão em terapia, em profissional neurológico, de já ter vindo um monte de merda na minha cabeça durante a minha vida. Vamos romantizar isso, pô? É só querer e vamos fazer. Pô, peraí, gente. Tal é meritocracia, é direito do outro. Eu quero que esta visão, a possibilidade dessa visão estar lá, não esteja. Sim, mas para você... Essa é a minha postura. Mas o seu querer, se o seu querer não deriva em uma disposição de interpretar historicamente como essa sua referência aconteceu, ele é só um querer. Aí eu também quero coxinha infinita, aí não importa. Mas a questão é que... tu descarta a ideia da China? Perfeito. Vamos parar de abstrair? Vamos para a realidade histórica? Por exemplo, como um governo secular. Mas a China não é secular. Governo secular. Gente, isso aqui é... Gente, de novo, eles não sabem o que é secular. Gente, desculpa, gente, amigos, vocês não sabem o que é secular. A China, quando ela se instaurou enquanto uma nação ateísta, tá? Secular nunca foi. Secular? Então o que é secular? É cristão? Não, Não, mas como assim? Tipo, Tá vendo? Caraca, é secular? Não, então é cristão. Que isso, gente? Tá vendo que é essa dicotomia? E tá certo. Porque se a gente for colocar essa disputa enquanto secularização, cristianismo, e aí a gente tá no ocidente aqui, e aí é isso. A briga é essa mesmo. Mas perceba que o discurso sempre é um discurso de superação da lógica do cristianismo moderno. Só que isso se abstrai tanto, que parece que o cristianismo está em todo o universo. Pairando a história, assim, transhistórico, e aí, bum, veio o cristianismo, tá ligado? Por exemplo, a União Soviética de Lenin era um estado ateu e era extremamente crítico ao secularismo. Empiriocriticismo, por exemplo, gente. O texto de Lenin, ele fala de materialismo e empiriocriticismo.
não fala especificamente sobre secularismo, assim, né? Mas fala sobre ceticismo e tal. Também não ceticismo, mas como que a produção de ciência na concepção da burguesia e tal é um problema, que é o que eles chamam de empiriocriticismo, né? Então, assim, essa dicotomia aqui tá um problema, né? Ou é sociedade cristã ou é sociedade secular. Me parece que vocês estão tratando ateísmo e secularismo Eu como não- sinônimos. Só um detalhe, eu não estou em nenhum momento fiz defesa de Estado ateu aqui. Não, tudo eu tô bem. falando, Por favor. Não, sim, Em nenhum momento eu, inclusive, critiquei a prática da fé, o exercício. Não, o ponto não é esse da Michelle também, porque o Misa falou da China como sendo Estado secular, pô. Não é, pô. Se a China, no dia que a China tiver proposto uma experiência secular, pô, talvez hoje, depois de 80, a gente pode aproximar ela um pouco disso que o pessoal fala. Só que aí ela ainda cai naquele negócio que a gente está falando o tempo todo de formação cosmográfica, de experiência do valor enquanto uma dimensão abstrata, da superação, inclusive, da lógica confucionista, que não tinha nada de abstração. Da fé, O capitalismo produziu a abstração na China. nenhuma religião. Eu só tô falando que um país que tem o ateísmo como pressuposto, ele era extremamente crítico ao secularismo. Certo, São duas tá. coisas que são... O que vocês entendem como o Estado e a fé, porque na tua fala inicial, tu inclusive botou o ateísmo e o secularismo como termos utilizados em conjunto para falar da separação do Estado e da fé e da religião. Sim. Essa foi a tua afirmação nos seus 3 minutos. Sim. Né? Tu botou isso daí. Então, na tua afirmação, tu acabou colocando os dois juntos. Eu não defendo o Estado ateu. Não é essa a minha defesa. A minha defesa é tirar qualquer modelo religioso como ferramenta decisória dentro das políticas públicas. Tudo bem, mas quando historicamente isso aconteceu pela primeira vez? Porque durante toda a história da humanidade as coisas estiveram juntas. O problema é quando aconteceu Não, pela primeira vez. não é só quando aconteceu, mas são as características e as condições que fizeram isso acontecer. Possibilitaram isso. Porque sem essas características e sem essas condições que possibilitaram isso acontecer lá, não tem como a gente querer simplesmente colocar isso aqui. Esse é o ponto estrutural. E que para que essa cisão entre poder político... Gente, o tempo todo a gente tentando trazer para a materialidade, para a história, tentando não abstrair tanto, não tratar enquanto questões puramente da metafísica, né, gente? A gente está discutindo aqui história, conceito que se faz presente na materialidade. Poder religioso. Para que ela acontecesse, existe uma série de processos onde existe falando, enfim, em termos mais teóricos, existe a criação das fronteiras nos termos que a gente conhece hoje. Isso é uma criação moderna, as fronteiras das nações enquanto territórios delimitados e específicos que são vigiadas militarmente e, sobretudo, uma divisão entre as fronteiras internas da Europa e a fronteira que era o mar, a fronteira com a América. Se aceitou deixar de usar a religião para fazer política e trabalhar simplesmente com os acordos econômicos, porque se tinha como pressuposto a exploração colonial. Mas é esse o modelo proposto? Eu quero entender se... Mas isso é o pressuposto do modelo. Não. Esse é um pressuposto que tu tá pegando da época em que... Porque aí... Não, cara, não é da época. De novo, é negligenciado também a atualidade da divisão internacional do trabalho, pô. E do papel que o Ocidente ocupa na geopolítica, pô. E pra mim sempre gera problema. Porque é a mesma coisa que eu querer julgar o cristão como escravocrata, porque em um dado momento o cristão disse que... Não porque essa experiência do capital é que se faz hoje. Pô, gente, se você for pegar até hoje, se não me engano, o Chad paga alguma coisa pra França. Deixa eu conferir essa afirmação aqui. Eu lembro que um país faz parte do sistema do Franco CFA da África Central. União monetária criada no período colonial é atrelada à garantia do Tesouro Francês. Gente, a relação até com dólar também. Enfim, cara. Gente, isso não é o passado, tá? Que a escravidão era ok pela fé. Não, E fez política de... É claro que não existe aquela experiência lá de trás. Ninguém tá falando isso. Mas aquela experiência lá de trás, ela continua de alguma forma ainda hoje. Não da mesma forma, mas ela continua, ela tem uma continuidade.
desenvolvimento social pela escravidão. O cristianismo não fez política de desenvolvimento pela escravidão, usando como ferramenta de trabalho outras pessoas? Sim, mas eu não quero justapor moralmente dizer que quem defende essa separação defende o jugo colonial. Eu quero dizer que essa separação não é realizável num país que sempre foi a periferia desse sistema colonial. Mas eu não estou entendendo. Tá, mas vamos lá. Qual é a tua proposta, então? Não, estou aqui falando há 1000 anos. A minha proposta é a revolução. Fazendo a crítica. Mas qual é a proposta, então? Para que a gente tire o... Minha proposta é pela libertação. Não, ok, mas isso é... A gente está falando do além, a gente está falando do depois. O que eu estou falando é o seguinte, a gente tem um problema hoje, corrente e atual, que é a influência da religião que está no comando, Sim. tomando decisões políticas. Se uma postura de separar... Eu também tenho dificuldade com isso, gente, porque a gente está falando de um movimento de extrema-direita que não é brasileiro, é global. E aqui no Brasil tem a especificidade, por exemplo, de experiências religiosas específicas. Mas a tendência da extrema-direita é uma tendência global. Aqui no Brasil coincidiu com o tipo de experiência de fundamentalistas religiosos. Então, cara, isso é um problema do capitalismo, gente. É chato eu repetir a mesma coisa em todo, porque parece que todo problema se resume a isso. Todos não, mas muitos. E do que a gente está discutindo aqui, basicamente tudo. Isso de lá não é a proposta adequada, visto o exemplo que tu citou, inclusive este tema, qual é a proposta atual, para o momento atual? O que a gente faz? Mesclar mais a religião com o poder? Não, é por isso Não que eu estão separadas, porque Isso. a questão é que não existe essa separação que vocês estão falando. Não existe no nível Mas há prático. uma tentativa, se há uma tentativa assim de fazer isso. E ela é, de certo modo, com sucesso. Não, a gente está assumindo que isso é um mito da modernidade. Esse é o ponto. A gente está assumindo que essa cisão que é uma construção, inclusive dentro do Ocidente cristão. Tá, posso te perguntar uma coisa, bem honesto, tá? Se nós tivéssemos uma bancada muçulmana que decidisse fazer leis no Brasil através da lei de Sharia, vocês tomariam a mesma postura que vocês estão tomando com o cristão que está lá no poder? Esses muçulmanos que estão lá decidindo através da fé... A gente tá falando assim, sai! Mas sai pra entrar a gente, pô. A gente quem? Os libertacionistas. Que vai defender a mulher, que vai defender a experiência de religião de matriz africana, que vai defender a questão do aborto, que vai defender isso tudo. Que são religiosos, pô. Por lei de Sharia para virar lei no Brasil. Vocês tomariam a mesma postura de dizer, não, tá tudo bem, eles têm que estar lá... Mas a gente não está falando isso. Que a gente defende, por exemplo, um tipo de ideologia que vai legitimar algum tipo de experiência violenta. Por exemplo, você acha que um cristão... Vou colocar aqui, você acha que um parlamentar cristão que tem o nosso pensamento, ele deixa de ser cristão na hora que ele vai tomar algum tipo de atitude? Não. Ele está como pressuposto a fé dele. O que eu estou dizendo é usar a fé para tomar Não, decisão. mas ele não tira. A fé dele é o pressuposto para ele atuar politicamente. Mas isso então justifica que existam leis anti-LGBT, porque os cristãos que estão lá estão com cristãos lá. Não é o que legitima não é a experiência religiosa dele, o que legitima é a ideologia violenta. Mas ele baseia na religião. E nós também, na hora, para basear a nossa perspectiva ideológica libertadora, a gente se baseia na religião. Eu concordo com vocês, mas a questão toda é que se a experiência ideológica libertadora estivesse lá, nós nem estaríamos tendo esse debate. Pronto! É isso! Tá vendo como é que a religião não é um problema em si? Percebeu? O problema é a ideologia. Qual ideologia? Qual é a ideologia, pô? Empolguei aqui. Do nada. Sobre esse Mas é o ponto que a gente está falando, não distingue. Para eles também não distingue. Legal, tem dissociado. Não, a gente tá falando, isso é um mito, esse é o mito. Mas é que tu não pode suprimir a tua vontade religiosa, porque tu tá vivendo numa sociedade que, vamos dizer assim, limita a... Como assim suprimir, gente? Ninguém suprime nada, ninguém suprime ninguém. Nem eles, nem a gente, ninguém faz. Esse é o ponto, ninguém tá fazendo, ninguém faz isso. A gente quer estabelecer uma ordem da qual a gente se identifica, pô. E de alguma forma produz experiência boa para o outro. Mas a gente quer se perceber nesse movimento. E é esse o ponto. Eu não vou chegar lá e falar assim, todo mundo tem que batizar. Não. O pressuposto da fé libertadora é vida para todo mundo. E aí um político que se baseia dentro de uma perspectiva libertadora, libertacionista, é isso, irmão. A interferência da religião na sociedade em algum aspecto, tu consegue reduzir esse efeito. E é isso que a Michelle está dizendo. Não, tu reduz o efeito do teu pensamento cristão e da tua vontade cristã de impor a tua vontade. Como assim impor? Todo mundo impõe, o capital impõe. Então é esse o ponto. Não existe... Então vamos virar narcocapitalista aqui, pô. Se cada um faz o que quiser, deixa... É isso, vamos virar narcocapitalista e aí ninguém vai reger ninguém, aí, enfim. Não existe isso, gente. Sempre vai ter instituição de ordem. Toda a sociedade vai impor.
Que vai virar uma sociedade que não tem instituição de ordem? A legislação, o que não existe aqui no Brasil. Olha só, faz sentido que eu, enquanto ateísta, eu sou ateísta, tá? Então eu não creio em deuses. Na verdade, eu não creio no sobrenatural. Pra mim é muito mais além do que só não crer em deuses, tá? Mas não cabe aqui no debate. Eu já falei sobre Deus também, tipo assim, e aí essa perspectiva é bem cristã também, mas vamos continuar. Eu chego lá e eu vou tomar uma decisão sobre benefício de prestação continuada, ou sobre imposto na cesta básica, ou sobre escala 6x1. Tem um cristão que diz que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão, seguindo modelos de fora do E a Brasil. gente critica esse cara, tá? A gente critica esse cristão, a gente quer que ele saia de lá. Então a gente, tipo assim como o exemplo que ela deu de um muçulmano, a gente não ia querer, a gente não quer esse cristão também. Sai todo mundo. Entra quem? Os libertacionistas. O cara fala como que o trabalho enaltece o homem, engrandece o homem, que ele traz a sua visão religiosa. A minha visão, quando eu disputa com ele, não tem uma base religiosa para disputar. Ela tem uma base em dados, em análise empírica, em experiência. Nós também, pô. Não empírica no sentido burguês. Mas a gente se apropria do materialismo dialético para fazer a análise da realidade. É isso. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente também tem produção de ciência, pô. Também tem a nossa forma de interpretar a realidade. Ciências que já deram certo em modelos de estudo. Então, por um lado, eu tenho que aceitar que a visão cristã esteja lá, de boa, e que não tem como dissociar, eu concordo contigo, mas que para além disso ela também tem o poder de influenciar, porque é o que ela faz. Só que quando eu estou lá enquanto ateísta, minha visão ateísta não gera influência. Porque eu não sou uma afirmação positiva. Cara, enquanto crítico, né? Porque esse é o pressuposto do marxismo, e não só do marxismo, até da academia como um todo, pós-moderna, vamos dizer assim. Não acreditar em neutralidade. A dimensão da neutralidade é um discurso que beneficia apenas a lógica dominante. Então esse discurso de que ateu ele é neutro, o ateísmo ele pode partir de um pressuposto neutro. O ateísmo em si, tipo assim, pô, enquanto negação de Deus, beleza. Mas enquanto um pensamento de praxis, aí o ateísmo ele aparece, tipo assim, ele aparece para aparecer mais um monte de coisa vinculada ao ateísmo práxico, tá? Então assim, pô, cara, não é só ateísmo, né, gente? Essa discussão aqui não tá só em ateísmo. O ateísmo ele é o pressuposto inicial para defender um monte de coisa, pô. O ateísmo ele é o pressuposto da base, ele é básico. Mas vinculado a ele vem um monte de afirmação, pô. Não tem lá assim, vou fazer o projeto de lei anti-Deus. Sim. Mas é por isso que na justificativa da afirmação, eu defendi que a experiência do capital ele se apresenta enquanto uma experiência religiosa. E para um ateu, o ateu não precisa de acreditar no capital. O capital se estabelece. Claro. Então, de alguma forma, se você... Beleza, eu não sou cristão, mas você defendeu o capitalismo, a sua... Que não é o caso. Não, não tô falando de... Não é o caso aqui, mas... Eu não queria citar o nome de alguém, mas eu pensei o nome de uma pessoa que já participou de debates aqui, que é uma pessoa de direita, ateu, que defende o capitalismo. E ele tem como pressuposto uma lógica construída pelo ser humano, só que se institui enquanto algo que está acima do ser humano. Isso é Deus. É o que eu falei no início, né? Isso é um pouco Hegel, assim, mas eu tô falando de forma bem tosca, porque é isso, é o que dá pra fazer, ainda mais com Hegel. Tá, mamãe falei, pô. Sim. Então, tá, eu só... Eu nem sabia que ele era ateu. Não, ele é ateu. Ele é ateu. de vocês aí. Ele é ateu. E daí? Não importa. Tipo assim, qual é que é a divindade dele? Capital. E também, até eles também, não acreditam no capital. Não importa. São ateus. O que eu tô querendo dizer é, tipo, não importa o fato dele não acreditar no Deus cristão, ele acredita no capital. E tipo assim, beleza, a formação da ordem que a gente vive, o capital se estabelece enquanto a divindade. Mas você acha que o Mamãe Falei, enquanto ateu, se não houvesse hoje um discurso hegemônico cristão lá dentro, que usasse a fé para gerar essas políticas, que o Mamãe Falei com essa postura dele conseguiria sozinho? Eu acredito que o capitalismo se apropriaria de qualquer outra coisa. Ok, mas a gente precisa tirar de dentro da política... De novo, eu não acho que nenhum de vocês aceitaria que as decisões fossem tomadas baseadas numa lei. Mas eu não aceito, por exemplo, nem do cristão que é hegemônico.
Exatamente. A gente não está defendendo um Estado teocrático evangélico. A minha pergunta é, e aí a pergunta que eu faço pra vocês dois, isso tá lá posto, como que a gente tira? De que maneira a gente tira? Porque gente vai voltar vocês vão pra falar mesma teologia da libertação, vocês vão falar Revolução Brasileira, mas nenhum dos dois, aí eu vou voltar ao tema que a gente falou, o ateísmo não tem força ideológica pra isso. O movimento de vocês também não tem hoje. Não, concordo, hoje não tem. E aí, estamos... Não, mas hoje não tem pra patamar. nossa ideologia. Tem pra outro tipo de experiência transformadora pra eles. Ok, mas concorda que não tem? Pra gente, Não hoje tem. não. A gente não tem número suficiente de pessoas para uma Revolução Brasileira e a gente não tem pessoas cristãs convencidas, em número suficiente convencidas da teoria da E eu libertação. digo mais, assim, ó, pelo menos assim, ó, quando a gente cita um país secular, por exemplo, que consegue dividir a ideia de... não consegue, vamos dizer, vocês dizem que não consegue dividir, mas que consegue de alguma forma suprimir o poder religioso dentro do seu poder político, mesmo que tu não vai acabar com tudo, porque sim, as pessoas são cristãs ainda, vai ter pessoas cristãs ainda, vai ter pessoas que vão votar no seu candidato, que supostamente que é cristão, mas algumas políticas que conseguem suprimir, nem que seja um pouco, a influência da religião no poder político, a gente consegue colher resultados melhores, no sentido de, aí que vem a questão que a Michelle estava falando sobre qualidade de vida e IDH, porque daí tu produz políticas econômicas e sociais que não tem a ver com um pensamento religioso, e sim com a necessidade, com a ciência, com aquilo que precisa, e aí tu reduz, tu aprova leis que são mais favoráveis porque é o que eu tô falando, né, pô? Pra gente, de novo, como a gente pensa essa perspectiva do capital como religião, é só uma outra forma de organizar a religião, pô. E se estabelece quanto ordem muito alienada. a população LGBTQIA+, O que alienante. buscam mais um bem-estar social do que necessariamente num país que libera, que não suprime de nenhuma forma a interferência religiosa dentro do seu poder. Mas percebe que essa sua afirmação ela é exatamente o porquê do tema da conversa? Porque você trata esses casos específicos que estão todos inseridos dentro do contexto europeu, que tudo bem, a Noruega não tinha colônia, mas ele já está dentro do contexto... né? Tudo bem, norte da Europa, mas eles já estão dentro de um contexto específico onde as riquezas estavam sendo tiradas de todo o que a gente chama de terceiro mundo, estavam sendo levadas para lá e lá estavam sendo redistribuídas. Essa cisão que vocês estão tratando como uma referência, e quando eu faço essa crítica, eu não quero dizer que eu quero instituir uma nação evangélica cristã nem nada do tipo. Eu acho que tem coisas a serem pensadas no Estado laico, coisas que devem ser defendidas, inclusive, a partir da imaginação religiosa. O que eu quero dizer é que o seu argumento ele faz sentido dentro do contexto europeu específico, onde, de fato, eu acho que eles conseguiram separar. Eles conseguiram, porque a religião foi para dentro do indivíduo. Isso é o surgimento do capitalismo. E quando você fala, não é mais pensado, mas nos termos da fé, e sim da razão. Uma obra que é da razão, com todo respeito. São pensados a partir dos termos da própria dinâmica do capitalismo. Mas lá, o capitalismo apresenta com uma cara bonita. O Marx tinha uma frase muito interessante que ele dizia que a barbárie do capitalismo nas periferias se apresenta... Gente, se não ficou claro com essa fala do André, meu Deus, cara. Porque, assim... Pra mim, ele foi extremamente claro. Eu não consigo nem comentar, porque pra mim foi muito claro. Pelada. Ela não tem pena nenhuma de apresentar toda a história do capitalismo nas periferias. Mas lá, o capitalismo apresenta com uma cara bonita. O Marx tinha uma frase muito interessante que ele dizia que a barbárie do capitalismo nas periferias se apresenta desnuda, pelada. Ela não tem pena nenhuma de apresentar toda a sua crueldade na periferia do É que capitalismo. eu não entendi ainda por que a China vocês não consideram isso. Porque o Partido Comunista Chinês teve uma integração com o confucionismo assim, de um nível íntimo. Confucionismo você considera religião. Sim. Não, eu pergunto Então, aí, de novo, religião aqui de forma abrangente, que é a que a gente está tratando aqui. Porque se a gente quiser falar estrito senso nessa categoria, inclusive de transcendência, de sobrenatural, tal, aí não mesmo. Aí a gente só consegue falar do cristianismo moderno, europeu e do capitalismo. Da forma que eu trabalho, que eu teorizo, é isso. Só que eu não teorizo sozinho, tá, gente? Ninguém teoriza sozinho. Tem um bando de pensador da qual eu me aproprio para fazer essa afirmação. Vai ler meu trem. Mas da forma alargada que a gente está trabalhando aqui no debate, porque, de novo, a gente não está conseguindo falar que não dá para falar, porque o André sugeriu isso e aí o pessoal, por exemplo, a gente nem ouviu. Mas já falou, por que não? Então vamos trabalhar com esse conceito? Então, confucionismo se apresenta nesse lugar enquanto religião. Agora, enquanto religião, não, pô. Agora, enquanto formação cosmográfica, cosmologia, com toda certeza, pô. O confucionismo está muito mais próximo do judaísmo antigo do que do cristianismo moderno.
Não, sim, O sim. Vietnã também, a Revolução Vietnamita, eu esqueci agora a tradição. Mas é que tá, não é um tipo de religião proselitista como, por exemplo, o cristianismo. Rapaz, uma religião com 1 bilhão de indivíduos é um pouco Não, proselitista. mas é que tá, eles têm as mesmas questões morais que o cristianismo, ele apresenta as mesmas culturas. São outras Deixa eu perspectivas. fazer uma pergunta bem É muito moral, velho. Inclusive, a dimensão do confucionismo é uma dimensão ética. focada no modelo de capitalismo de mercado chinês, tá? Vocês acham que quando a China decide desvalorizar artificialmente sua própria moeda para incentivar o consumo interno e Abstração. Tá vendo? Como é que o capitalismo leva a dimensão da abstração para dentro da experiência chinesa num nível absurdo, irmão. O cristianismo chegou na China a partir do seu parasita. Desculpa, Elias Jabbour, socialismo com característica chinesa. Beleza, que seja. A experiência do capital se faz presente ali ainda. Porque é a experiência do mundo, né, gente? Não vou nem entrar nesse debate aí, não é nem... Não tem interesse, não é minha área, enfim. Sem nada de China. Dito isso, chegou lá. O cristianismo chega lá e chega lá a partir do capitalismo. incentivar a produção e plantação de alimento em quase todo o seu território, que esta decisão ela é baseada através de um princípio religioso, de alguma maneira, ou ela vem de um princípio de melhora de vida para o povo chinês. E não é dicotômico, pode ter outras opções, tá? Mas você acredita que tem algum viés religioso Da nessa forma que a decisão? gente trata, a gente não entende que existe essa separação. Isso está tudo junto, está tudo implicado. Na percepção, inclusive, do confucionismo enquanto uma experiência extremamente coletiva. A percepção Tá, do o povo. confucionismo como uma experiência coletiva. Tá. Entende? O cristianismo, quando a gente pega aí o Marco Feliciano dizendo que o trabalhador tem que trabalhar a exaustão. Ou quando a gente pega o pastor Eurico, que vai para sua comissão, faz uma votação para proibir o casamento LGBT porque a Bíblia diz que é errado, segurando a Bíblia fazendo isso, tá? Essas falas e essas decisões vêm embasadas na religião deles, na expressão religiosa delas. Sim, mas poderia muito bem ser defendida a partir de termos racionais neoliberais também. Isso. A razão deu na bomba atômica. É isso. Tá, O momento último da razão moderna é... Essa fala dele, pra mim, é muito boa. Vêm embasadas na religião deles, na expressão religiosa delas. Sim, mas poderia muito bem ser defendida a partir de termos racionais neoliberais também. Isso. A razão deu na bomba atômica. A razão deu na bomba atômica. Nossa. Ô, gente, e a arrogância dos iluministas, dessa galera modernista, era tão grande que eles achavam que não ia ter guerra. Acabou a guerra. Primeira Guerra Mundial. Imperialismo voando a partir da experiência do capital. Segunda Guerra Mundial. Bomba atômica. Caraca, mano. Pô, massacrou. Mano, essa fala do André pra mim é boa demais. Né? O momento último da razão moderna é a Segunda Guerra Mundial, onde morreram milhões de pessoas. Tá, quando você diz poderia, hoje aqui no Brasil, qual é o movimento que Não, o Brasil- não justificou, porque agora é cultural, já virou, é um negócio cultural a discriminação, mas qual é o movimento que nasce fora da cultura religiosa no Brasil e que promova isso, como lei? Promove o quê? Não entendi. O Promove... trabalhador trabalhar até a exaustão, o LGBT ser Diversas correntes do MBL não tem nenhuma relação Deixa eu dar um exemplo. Eu sou uma grande crítica da MBL. Aqui, deixa eu dar um exemplo de, por exemplo, como que é a experiência do capital, sem precisar de nenhum tipo de experiência ou de expressão religiosa, ela é extremamente violenta e que, inclusive, destrói uma experiência religiosa, a experiência do rompimento da barragem em Brumadinho e Mariana. Olha o que o Krenak falou. Não importa o que eles entendem enquanto expressão de divino. O Rio Doce é o Rio Atu para o Krenak, é Deus. Não importa para o capital. O capital é muito mais divino do que o Rio Doce. E houve alguma decisão religiosa tomada pelos religiosos Isso No aqui eu poder. acho que tá claro. através da fé que protegesse o povo de Brumadinho? Não, o ponto aqui é esse povo religioso, que são os Krenak, eles precisam defender a sua experiência a partir de uma manifestação religiosa. Tá, ok. Então, essa é a reivindicação deles. Nós Você precisamos... conhece o movimento de pessoas... Como é? Movimento de pessoas... Provavelmente não, mas se você tá... Eu esqueci o termo que eles usam, mas pessoas que são afetadas... acho que é afetadas por... eu esqueci o termo agora. Deixa eu só perguntar, porque eu acho que faltou isso. O que vocês definiram como secularismo? Qual é a... Se tivesse que dar uma definição de 2 linhas, assim... Agora 25 minutos. Separação. É isso. Respondendo aqui, tá, gente? Porque o pessoal falou que não respondeu. Secularismo é a separação entre religião, política, tal. Ponto. De verdade. Mas é verdade. De verdade, porque eu fiquei pensando assim, será que a gente está discutindo a mesma coisa? Eu não sei também. Eu desisti. Quando tu falou desse tema, se tivesse que definir pra mim como uma criança de 5ª série, o que é secularismo? Eu não sou... Quando você falou desse tema, esse tema que a gente está discutindo, por isso que ele vai abarcar, porque é tudo que a gente está falando. Ele pega, inclusive, coisas que eu falei na minha... Né? Enfim.
na minha apresentação. Sou professor, não sei não. Não, se você quiser que eu fale 5 minutos, eu explico, mas são coisas complexas. Tá. Não dá pra explicar. Tá, o mais simples que tu conseguiu, não sei. Tente. Por que eu coloquei a questão da colônia? Não é nem para apontar moralmente que quem defende isso defende a colonização, apesar disso ser um termo, a ideia de colonização e colonial ser meio que um termo que todo mundo cita hoje. Mas é porque a diferença do capitalismo em relação a todos os outros modos de produção não é simplesmente que ele produz riqueza, mas é que ele produz riqueza entendida enquanto a produção de mercadorias. E essas mercadorias, Aqui ele está falando exatamente o que faz o capitalismo se tornar experiência religiosa, né? Pensadas como coisas abstratas. Então, tudo que a gente trata como mercadoria, ela é qualitativa, ela é lidada pela gente como coisa que a gente pode usar. Certo? Então, essa xícara, esse xicrão, ele é interessante para mim porque ele serve para eu beber. Ao mesmo tempo, ele tem algum tipo de coisa dentro dele que pode ser trocado com outras coisas, que a gente chama de valor. Então, esses 4 xicrões têm algum tipo de valor que pode ser equivalente a outras coisas. Isso é uma abstração. É uma dimensão universal que está presente em toda a mercadoria. Isso é uma abstração. Eu ainda estou esperando chegar na parte do secularismo. Beleza, vamos nessa. Essa abstração, ela acontece em diversos momentos da história. Isso faz parte do pensamento humano, produzir abstrações para lidar com a realidade. A produção da moeda é uma das abstrações mais importantes da história do mundo, porque ela cria a mercadoria comum entre diversas mercadorias, correto? O que o capitalismo é diferente dos outros momentos da história? Porque não é que as mercadorias e as moedas, elas são parte da vida social, que era, até então, definida pelos códigos da religião. O capitalismo, ele constrói um processo, vamos dizer assim, autotune. Ele constrói um ciclo fechado em si mesmo, aonde a relação entre mercadorias e moedas, a troca de mercadorias por moedas e moeda e mercadoria, sempre na produção de mais dinheiro, chamando moeda de dinheiro, se torna o sentido último da existência social. Não importa o que eu ache, não importa o que eu creia, não importa o que eu faça. Como isso aconteceu? Por que aconteceu na Europa? Por que não aconteceu na China? A China passou séculos sendo uma das nações mais ricas do mundo. Porque a Europa teve uma coisa chamada colônia. E na colônia, ela teve acesso a mercadorias Aqui ele está explicando o porquê de tudo. Ele não está falando só da secularização. Aí vai chegar na dinâmica da secularização. Por que é a afirmação da secularização? Europa, antes de entrar em contato com a América, ela era uma periferia do mundo. Eu entendo quando o pessoal critica e fala tipo assim, mas aí seja mais objetivo e tal. Tá bom. Mas aqui foi uma resposta completa. Não tinha nada acontecendo ali, aquilo ali era o fim de mundo, era doença, problema e guerra. Quando eles se deparam com a riqueza que está com o poderio político militar, conseguem extrair a riqueza que existia na América, eles conseguem parar de brigar entre eles. Okay. Então, e essas brigas, elas eram organizadas a partir dos termos da religião. Tá. Porque nesse novo modo de reprodução da vida, não é mais a religião que dita o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, mas são as leis abstratas dessa produção. Tá. E essas leis abstratas dessa produção só puderam se realizar porque existia um excedente que estava sendo tirado das colônias e posto lá. Um exemplo, e aí com isso eu me calo. O primeiro exemplar, quando chegaram os portugueses, sabe o que eles tratavam como grandes riquezas? Mulheres, panos, cadeiras. Não era dinheiro. A abstração do dinheiro substitui Deus. Cara, isso aqui é lindo. Isso aqui é Marx purinho e tem a ver com a nossa discussão na academia. Por que a gente trabalha o capitalismo como religião? A abstração do dinheiro substitui Deus. O dinheiro serve enquanto a mercadoria última, né? O ícone máximo da abstração do valor. Isso substitui Deus na experiência do capitalismo. Tem muito a ver com... Você quer entender a lógica da mercadoria? Entenda a lógica da transubstanciação eucarística. Porque não é mais o ente último sobre o qual a sociedade se organiza, não é mais algum referente metafísico cristão teológico, mas é a imagem do dinheiro e a produção de riqueza. Portanto, pouco importa o que você acredita ou não. E aí a dimensão do secularismo, calma. Mas isso só acontece no centro do capitalismo. Mas eu preciso. Gente, você fez uma crítica colonial, você fez uma crítica capitalista. É porque ele explicou como que aconteceu a formação
do secularismo. Você fez uma crítica à moeda, essa troca, e eu super concordo com isso. Mas eu saí, novamente, sem saber o que vocês definiram como secular. Porque, pra mim, se eu tiver que definir cristianismo, eu vou dizer, a fé é baseada numa religião abraâmica, cuja figura central é fulano de tal, tem como livro, tal, tal, tal. Se eu quiser falar sobre o islamismo, mesma coisa. Se eu quiser falar sobre o judaísmo, eu também vou por essa vibe. Eu consigo definir isso, tá? Quando eu quero falar de ateísmo, eu também consigo definir como a ausência de crença na existência de figuras divinas, de divindades. Quando eu quero falar sobre secularismo, na minha visão, é de tirar o poder da religião de dentro do poder político. Isso. De dentro das instituições que decidem sobre a vida do povo. Isso, o que ele tentou demonstrar é que, de alguma forma, o secularismo é o mito da religião moderna. Isso. Entende? Como assim mito da religião Vocês moderna? colocaram, por exemplo, a experiência religiosa enquanto foro privado. Ah, isso aqui eu creio, portanto isso é meu. Eu coloco como a tua religião Isso, privado. e a da tua congregação e a da tua... De foro privado, eu escolho. Não deve afetar a minha vida. Isso, o que ele está falando é que, ainda assim, a experiência que se diz secular, ela se mantém da mesma forma que acontecia a experiência religiosa. Ela é o mito fundante, ela continua esse tipo de experiência que organiza toda uma sociedade moderna. Porque... Vai, o Bruno que se vira ali. Porque aqui o tempo tinha acabado e aí a gente ficou... É o que ele colocou, isso se apresenta de alguma forma como uma experiência metafísica que organiza a experiência humana. Mas eu só que... Não, mas é isso que não, entendeu? E é esse tipo... O que a gente tá falando é, se a gente tá... Beleza, eles podem não estar fazendo isso a priori. Mas o discurso da secularização só existiu em experiências capitalistas, tá, gente? Só existiu. E geralmente defender esse modelo é defender o modelo econômico, o modelo capitalista. Ah, vamos defender aquela experiência, defender aquela experiência é defender não tem como defender o secularismo sem defender a materialidade do secularismo. O secularismo não aparece em abstrato, gente, de novo, não aparece em abstrato. Vocês percebem como que, de alguma forma, a lógica ocidental de cisão entre teoria e prática, fé e razão, essa cisão toda, assim, aparece no discurso o tempo todo, até de gente que nega a própria experiência cristã? Porque as coisas parecem muito em abstrato e pouco na sua dimensão concreta, Essas coisas não se distinguem, então não tem como falar do secularismo sem falar da experiência concreta dele, que é o capitalismo. Esse tipo de postura que pra mim é um grande problema. Porque, por exemplo, quem está defendendo burguesia hoje, quem está defendendo capitalismo hoje, quem está defendendo? O secularismo e o cristianismo hegemônico. Esse é o ponto. O secularismo brasileiro? Quem aqui no Brasil... O secularismo brasileiro, que é o capitalismo. Exatamente essa... Mas como é que vocês atribuem os dois como a mesma coisa? Porque exatamente o secularismo é um mito para que a gente coloque ou perceba de alguma forma que religião é de foro privado, sendo que o capitalismo se apresenta... Eu não acho que a religião ela é de foro privado. Não, eu falo tipo assim... Eu acho que a religião ela só não deve ter poder decisório do povo. Mas é o que a gente está falando, o capitalismo é a religião, é isso que o André tentou falar, é isso que eu tentei falar no meu início, sacou? Então, beleza, não é o cristianismo, mas é o capitalismo, essa é a religião que domina. O capitalismo, se ele é uma religião, ele faz isso. Tá, mas eu concordo. Entende? Então não importa se é secularismo. Não, mas é tipo assim, o secularismo ele se apresenta enquanto uma propaganda ideológica do capitalismo, para que ele se estabeleça enquanto a religião dominante. Entende? Eu entendo a colocação e discordo veementemente dela. Não, tudo bem. Porque pra mim, o maior aliado do capitalismo hoje é o cristianismo brasileiro. No Brasil No Brasil eu concordo. Estamos de acordo. Mas não adianta procurar... Vamos secularizar o Brasil. Vamos fazer uma revolução, A secularização não responde à questão se não superar o capitalismo. Vai continuar a experiência religiosa, ainda que seja secular. Hegemônico. Ele é aliado. Ele é que faz o trabalhador achar que vai sair da miséria trabalhando mais. Ele é que acha que faz o trabalhador achar que dá terra para latifúndio. Gente, tá certo, tá? Não estamos discordando disso, não. O que a gente está falando é, existem duas formas aqui do capitalismo abordado. Não existe só duas, né? Existem várias. Mas aqui, na disputa que a gente está tendo aqui, o cristianismo é um e a secularização é outro. Diário para produzir gado é o que vai matar a fome. Quando se a gente usasse as terras para produzir alimentos em grande quantidade e não soja, a gente alimentaria o povo. Ele é o que faz o cara pensar que o Elon Musk é o cara bonzinho da inovação, quando o cara ocupa... Não é só ele.
milhares de recursos naturais que a gente poderia distribuir em toda a sociedade, e a gente fica, ai que legal, eu quero que figuras como Marco Feliciano, Edir Macedo, Nicolas Ferreira, Nós também. o Padre Kelmo, o Pastor Eurico, que esses caras não tenham o poder de chegar lá e dizer isso, porque eu justamente quero que eles não defendam o capitalismo. Aí se eu chego lá e digo, não tem que ter imposto na cesta básica, porque eu acredito que isso é um princípio, inclusive, que Cristo defenderia, que a gente não deve, que o alimento ele é um bem para todos, mas ele é um bem para todos. Como que eu ter essa visão pode de algum momento ser uma defesa de um mito de que Concordo com você. Inclusive no Brasil é isso mesmo. Mas tem gente que usa o secularismo como uma defesa da experiência escandinava, que é capitalista. Mas aí Mas percebe como que o secularismo serve para defender a experiência escandinava? serve. É capitalista. E é violenta com povos do sul global. É colonial, é violenta, é escravocrata, tem tudo. É violenta contra a mulher, tem tudo. A gente pode dizer isso. Então o secularismo também serve como propaganda ideológica do capitalismo. Esse é o ponto. Mas o cristianismo também. Não, mas a gente tá falando isso desde o início. Mas a crítica, por exemplo, a postura que eu apresento enquanto dividir o Estado da religião, eu não estou dizendo assim, ó, as pessoas religiosas não podem estar na política. Não, a gente entendeu. Eu estou dizendo que as decisões, eu não posso pegar a minha Bíblia ali e ler assim, ó, o homem não deitará como homem, como se mulher fosse. Isso é pecado. Porra, olha, PL aqui, 666 de 2026, aqui, ó, já que é pecado, é crime, então. Caralho, é isso que eu não quero. Mas a gente também não quer isso, não. É porque pode parecer que a gente tá falando beleza, mas não, a gente não quer isso, pô. A gente acha isso absurdo. Sacou? Não, sei também. Não, mas eu entendi. É esse. O que eu quero é que, tipo assim, ó, existe 80 e poucos % da população brasileira católica, cristã, de maioria católica, e eu digo, vamos definir enquanto povo o bem-estar do povo, mesmo que cada um mantenha a sua fé, a sua visão, cada um social. A congregação da Igreja Nossa Senhora das Dores, ela não vai deixar de crer em Deus, de pregar o bem-estar, de pregar a caridade. E ótimo, mas eu não quero que um dia, se algum padre louco lá decidir que, tipo assim, aborto é pena de morte pra mulher, que ele possa botar isso na lei, tá ligado? E é por isso que eu continuo defendendo a ideia do... Mesmo que a gente tenha discutido antes já, eu tô voltando nisso, que o Uruguai não tem essa experiência, tem uma sociedade secular, tem mais gente do que na Finlândia, por exemplo, e ele tá aplicando essa ideia do secularismo de uma forma eficiente, no sentido de, bom, tudo bem, ainda tem as questões capitalistas a se resolver, mas ele tem um pensamento voltado pra sua população e ele tem a liberdade moral que a gente não tem aqui no Brasil por ser uma sociedade que não é secular. Não, cara, tu deixou esse pra último de propósito, né, cara? Eu só diria que, tipo assim, eu acho que talvez... Tudo bem, mas vamos ser bem pragmáticos. Vamos. O marxista querendo Você é pra ser pragmático. pragmático? Então o que a gente faz com essa parcela toda cristã conservadora? Mas foi a pergunta que eu fiz pra você. Não, eu faço pra você, porque você quer retirar a religião da política... Retirar a política da religião deles. O que a gente faz na prática, então? O que a gente tem hoje, e que nós todos concordamos aqui, é que existe um... Mas eu acho que eu entendi. Ela quer tirar, tipo assim, ela quer criar, de alguma forma, institucionalizar a não possibilidade de instrumentalização da interpretação religiosa para a fundamentação de uma ordem política, né? É que no momento que fizer... O que eu aponto é, no momento que fizer isso, vão. A violência vai ser produzida de outro lugar. Ponto. É o que eu falei, gente. Fenômeno de extrema-direita é mundial. Se não vai achar no cristianismo, vai achar em outro lugar. O capitalismo vai se apropriar de qualquer coisa, inclusive do secularismo. Discurso hegemônico que sequer é baseado na figura central da religião cristã. Se a gente pegar qualquer vertente, a gente tem algumas figuras centrais ali. Mesmo se a gente pegar no católico, a gente vai ter figuras centrais, a gente vai ter santos, a gente vai ter uma série de coisas. A gente tem figuras centrais, né? O que eu estou dizendo é o seguinte... A União Soviética também, os marxistas também, né? Lenin e tal. O discurso Personalismo. discurso que venceu e que está na política não se baseia em nenhuma dessas figuras centrais. Não tem. Se tu pegar Jesus Cristo, se tu pegar Santo Antônio, se tu pegar a Virgem Maria, tu não vai enxergar nas pessoas do discurso hegemônico, religioso, essas figuras. Por quê? Mas eu quero saber como a gente vai secularizar o Brasil. Como é que a gente vai urbanizar o Brasil? Isso. E aí o que a gente tem como obrigação de fazer é mostrar que a figura de crença dessas pessoas, na verdade, é uma figura que se opunha a isso. Tá, é uma figura que luta pela superação isso, disso. Você aceita esse cristianismo político? Por exemplo, um cristianismo de libertação, que se reivindica enquanto um movimento de libertação para todos os povos marginalizados. Mas a gente não é contra o cristianismo. Não, então, nesse caso você vai aceitar. A gente está falando do cristianismo hegemônico enquanto mecanismo de poder e que visa destruir todos aqueles que nós todos aqui somos inimigos. Mas eu quero saber qual é a saída prática, laica, secularizante, não religiosa do Brasil. Se tu não porque conseguiu, eu já queria tem 10% de não religioso aqui, mais 20%. É isso, cara. Vai todo mundo virar ateu? Eu entendi. Tipo assim, eu entendi tanto o argumento do André quanto o argumento da Michelle. Ela quer, de alguma forma, criar algum tipo de dinâmica institucional para não permitir isso. Ao mesmo tempo, a experiência da América Latina é uma experiência extremamente religiosa. E aí, meu amigo?
é o que o André falou. Eu queria acreditar que tem possibilidade de fazer alguma coisa, mas não é experiência material da América Latina. Gente, a religiosidade popular é um... Caraca, mano. A gente consegue. Deixa eu só responder esse não religioso, porque os não religiosos cresceram no último censo, mas se você vai ver qual é a característica desses não religiosos... Não foi definida. Não foi definida, mas a maioria tá dando glórias a Deus. Mas vamos só. Se você não conseguiu definir pra mim, sendo cristão, como você dialoga com o cristão que crê no Marco Felipe? Não, eu defini. Apóstata enviado do Satanás. Cara, eu adoro isso. Mas é isso, pô. Como que tu convence o cara disso? Não, é enfrentamento. O deputado desgraçado, miserável, que tá usando o nome de Deus pra validar toda essa coisa toda, eu chamo de apóstata miserável E o pessoal, do diabo. e olha só, tem o pessoal lá na Lagoinha, né? Na Lagoinha. Como é que a gente Apóstata. convence os fiéis da Lagoinha que aquele cara é apóstata? A gente, Lembra da esse é o campanhola que problema. ela disse que eu chamei ela de apóstata? É apóstata. Esse é um problema sério. A gente tem uma contraposição à extrema-direita evangélica, mas a gente, como esquerda evangélica, não tem uma prática de fé que consiga dar sustentação ao que a gente fala. Esse é um problema que deve ser encarado e quem acreditar, quem quiser levantar a mão e aceitar Jesus, vamos nessa. Vamos. Pô, isso aqui é bom demais, gente. Porque tem uma ironia aqui, mas tem uma parada que é massa demais, velho. Porque é um convite, tipo assim, pô, gente, galera de esquerda, vamos pra igreja, mano. Vamos aprender a disputar, mano, porque os caras disputam desde sempre. E a gente aceitou a derrota e saiu. Porque não aguentou o ambiente. E eu sei que não é todo mundo que vai aguentar, mas quem aguente, meu amigo, quem aguenta, nossa, velho, é importante a disputa. E quem quiser aceitar Jesus, meu amigo, e disputar, é isso. Vamos nessa. Eu quero resolver o problema. Vamos nessa, mas assim, mas é disputa, porque eu acho muito legal, assim, porque se pudesse dividir, assim, dizer, não, é isso mesmo, é pra lá e pra cá. No México, por exemplo, a cisão entre religião e política é muito maior do que é no Brasil. Eu tenho tido contato, casei com a E o mexicana. cartel mexicano é um caralho. Não, O André mora no México, né? e ela vê, a minha esposa é mexicana, e ela vê o Brasil, as coisas do Brasil, ela fica, como é que isso é um país laico? É um problema. Mas eu não tenho nenhum tipo de expectativa de que a gente vai chegar e... Não, enquanto isso, tem pessoas que são laicizantes, vamos dizer assim, que não querem só não dialogar com cristãos, quanto querem falar que tem que acabar todo tipo de cristianismo. Aqui foi uma indiretinha. Confesso que foi uma indireta. Pra quem me acompanha no Instagram sabe pra quem que foi indireta. Mas é porque tem uns positivistas, vou falar assim, positivista marxista, porque é mais positivista do que marxista. Tem uns positivistas marxistas aí que criticam, inclusive, a nossa experiência enquanto cristãos marxistas, velho. É bizarro. A gente que está tentando dialogar, fazer algum tipo de luta política, acha que tem que superar 83% da população, tem que sumir do mapa. Inclusive, não acreditando na possibilidade de existir cristãos marxistas, de cristãos petistas, sendo que o PT foi formado por cristãos. Vamos ao meu ponto final e aí eu encerro. Eu também quero fazer um ponto mais mais final é só um. Vamos seguir a Constituição que estabelece uma divisão entre Estado e religião? Se sim, ótimo, senão a gente não tá... Ou então a gente faz uma nova Constituinte e declara como Estado cristão, pô. Mas Eu acho que a também gente tem que fazer eu tô falando da lei. uma nova constituinte e declarar um Estado socialista. Pronto, Mas aí- pronto, aí é outro. pelo que a gente pode acompanhar dos dados, a gente tem aí o Pew Research mostrou que está tendo um decréscimo do cristianismo nos Estados Unidos, principalmente onde eles fazem, mas aqui no Brasil também, a geração Z já é uma geração menos cristã, menos espiritualista, que está buscando, tá fugindo do ponto de vista religioso. Eu não quero dizer que nós vamos... Qual deles? Do cristianismo, do islamismo, do quê? Ou do capitalismo também? Continuam defendendo o capitalismo? Continuam defendendo uma experiência religiosa, então. Esse é o nosso ponto, gente. Vamos acabar com o cristianismo. Não pretendo acabar com o cristianismo também. Eu acredito que não vai acontecer na minha vida também por um bom tempo ainda. E eu não acredito que vai acabar em algum momento a religião. Mas eu acho que uma laicização ou um crescimento das pessoas sem religião dentro da sociedade ajuda a fazer com que o cristianismo deixe de ter posições tão autoritárias e abre mais espaço para que vocês, teologia da libertação, possam entrar com as ideias de vocês que são mais convergentes para uma sociedade mais justa e harmoniosa e tenham mais força dentro desse discurso. Né? Então eu acredito que a secularização da população vai ajudar com que o cristianismo volte às suas raízes e deixe essa prática hegemônica autoritária que ele tem. Secularização da população. O que será a secularização da população? E o que será a secularização da população na América Latina, num país extremamente religioso? Em sociedades, culturas religiosas, né? Porque falar de secularização da população é uma coisa, secularização do país é outra.
Esse é meu ponto de vista, e é por isso que eu acho que com a queda do cristianismo nesses maiores países, acaba... A teologia da libertação na década de 60 estava gigantesca e não dependeu em nada da laicidade. E foi esmagada pela igreja. Não foi esmagada pela igreja, foi esmagada pelo neoliberalismo. É outra... A igreja não trabalha contra isso, Não, aí, enfim. Não, a gente pode... A gente pode... O João Paulo foi lá e cagou vocês a pau lá. Mas não foi nenhum decreto papal que deu a força para a teologia da libertação. Pessoal, debate muito da... Isso. Assista o André, procura o André, cara. Siga o André, leia o André. O André é maravilhoso. Amigo, te amo. Dito isso, não foi a igreja que acabou com a teologia da libertação. E não foi só no liberalismo também, né? Foram várias coisas que foram acontecendo, né? Desmobilização, queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética. O Pablo Richard até aponta que depois de 89, a teologia da libertação ela sofre impactos muito grandes. De qualquer forma, é uma série de fatores, tá? Que não foi enfim, foi um movimento que foi acontecendo, que foi enfraquecendo mesmo. Gente, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Essa parte foi a parte mais densa do debate, mais demorada, mais difícil, mais intragável também para a galera, eu percebi isso. Mas é uma parte muito importante que a gente tenta demonstrar que, tipo, tanto o secularismo quanto o cristianismo hegemônico servem para legitimar a ordem do capital, que é religiosa. No final, quem defende algum tipo de experiência do capital defende uma experiência religiosa. É isso que a gente estava tentando falar. A abstração do dinheiro substitui Deus. Lembra do que o André falou. Então, assim, logo vou fazer algumas reações de alguns comentários e de outras coisas aí também. Tô pensando em reagir a algumas partes também que o David Ribeiro e o Sankey reagiram e tal. Vamos tentar dialogar um pouco sobre isso. Acho que tem algumas coisas que dá pra gente ir conversando. Eu ainda vou ficar nesse debate durante um tempo, reagindo. E depois eu vou soltar a segunda parte do capitalismo produz sacrifício, que eu sugiro que o capitalismo não produz sacrifício, né? Enfim, eu agradeço muito a quem assistiu até aqui. Foi um debate longo, né? E eu acho que o vídeo deve ter ficado bem longuinho também. Então, muito obrigado por quem assistiu. Espero que a gente se veja o mais rápido possível. Então, valeu, tchau, tchau e até a próxima, pessoal.